Sejam bem-vindos a mais um episódio do Traincast, pessoal. Hoje com a presença ilustre do fotógrafo, filmmaker, O cara nítido. um cara nítido, das fotos nítidas, dos vídeos nítidos, que ele ficou impressionado com Demais. o vídeo do Nordeste Games, que ele disse aqui era só uma palhinha. Ele fez no CapCut. Melquisedeque. Obrigado, pessoal. Muito feliz de estar aqui. E é isso aí, hoje vou revelar pra vocês o segredo das fotos nítidas, Por favor. dos vídeos nítidos. CapCut Pro. Tá Eu tô iniciando esse Arrasa nome. pra sempre meu curso, vou lançar meu curso. Show. Melk, obrigado pela tua presença aí, cara. Valeu pelo seu tempo. Eu que Uma honra ter agradeço. você aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço. Bora. Melk, vê só, a gente tava há muito tempo querendo conversar com alguém das mídias, fotógrafo, filmmaker, do CrossFit, né, inicialmente, que é o nosso nicho, né, e a gente aproveitou essa oportunidade que você estava aqui por Recife e a gente conhece seu trabalho, né, há muito tempo, um cara que é requisitado pelo país inteiro, né, e a gente queria conhecer um pouquinho a tua história, obviamente agradecer a sua presença aqui, né, e que você compartilhe com a gente as suas experiências, né, os seus aprendizados, como você entrou na fotografia, né, esses principais campeonatos, as pessoas que você conhece, que você falou que conhece muita gente, né, tem um apartamento em cada lugar do país, né, isso aí a gente fica em off, mas... Segundo ele, história pra contar ele tem, viu? Exatamente, Eu falei. exatamente. Dá pra Então, ficar começando com quem é Melk? Quem é Melk? Então, a minha história começa, eu na verdade nasci no Pará, né? E aí, com 2, 3 anos, assim, meu pai sempre trabalhou em hidrelétrica, em construtoras, então em grandes obras aí pelo Brasil. E minha vida sempre foi meio que viajando, assim. Então, 2 anos num lugar, numa cidade, 3 anos em outro lugar. Então, eu acho que hoje em dia eu tenho essa capacidade de me adaptar fácil e de ir pra estrada, assim, sabe? Então, querendo ou não, acho que isso me ajudou na bagagem criativa, uma bagagem de memórias, assim, na minha vida, na minha arte, na área da fotografia e do vídeo. Eu acho que isso também faz muito sentido, assim, tem importância, né? Você tem uma bagagem criativa, assim, da vida, do mundo, da sua infância, né? Acho que isso me ajudou muito. Perfeito. E eu acho que quem trabalha com fotografia ou até mídia, como você trabalha, e você fica requisitado a um nível nacional, o cara tem que ter, de fato, essa tranquilidade de estar viajando o tempo todo, porque acaba sendo o trabalho da pessoa, né? Hoje você recebe convite, não sei de onde, sei de onde, sei de onde, e você tem que estar com essa tranquilidade por estar sempre se locomovendo, tendo um apartamento em cada lugar, né? Que é importante. Não é fácil, né? Era fácil ter um hotel, mas já que você quis ter um apartamento, fica bom, né? Mas acho muito bacana isso. E quando a gente perguntou para tu contar um pouquinho da tua história, você falou que fazia parte de um trabalho que não tem nada a ver com fotografia e que você migrou para fotografia. Tu falou um pouquinho que sempre se sentiu atraído, mas por quê? Da onde é que veio essa migração na tua vida? Então, quando eu tinha uns 15, 16, assim, eu sempre fui mais proativo aprender inglês, né? Naquela época eu não tinha... É que eu nasci em 2000, então é de boa. Sacanagem. De ficar olhando o Google, assim, o mundo mesmo, assim, sabe? Tipo, ó, eu já tinha morado no Brasil inteiro, assim, tipo, no Pará, no Goiás. Então, eu passava, tipo, minha infância sempre meio que mudando, assim. E sempre mudava no meio do ano, assim. Meu pai ia antes, porque a hidrelétrica, você sabe que é um rio que vai explodir ali as rochas e vai montar toda uma empresa, um negócio, Mas né? tudo bem, eu tô Não aprendendo sabia? agora. Não, sabia não. Não? Explodia tudo assim e montava a parada, não. Então, por exemplo, eles vai ver um rio interior do Rio Grande do Sul. Pô, esse rio aqui eu acho que dá para gerar energia boa. Então, tem um estudo lá da obra e aí os engenheiros vão antes, porque tem que explodir, né? Meio que explodir as rochas para montar a própria barragem. Mas para fazer o esqueleto da obra. Então, meu pai trabalhava nisso, ele ia antes, assim. Tipo, falar para minha mãe, ó, amor, vou pro Rio Grande. E aí ia fazer todo o estudo, essa preparação. Só que não tinha aquele negócio, naquela época, né? Ligava e falou, ó, o caminhão da mudança chega amanhã, sabe? E aí para tirar filho da escola, pegar matrícula, não dava nem tempo de despedir dos amigos, assim, sabe? Caramba. Era uma vida meio que... Quando você é criança... Desapegada, né? Quando você é criança, você não tem muito peso, assim. Você tá tudo bem, tudo divertido, assim. Aham. Então, eu chegava na escola no meio do ano, né? Então, e o nome já não é tão comum, né? Melquisedeque. Mas eu sempre, tipo, nunca tive vergonha, assim. Eu sempre fui o cara, eu gostava que, chama meu nome Melquisedeque. Pode falar. E aí eu fui me adaptando, assim. Então, ao mesmo tempo que eu me adaptava fácil, eu não tinha essa relação profunda com os coleguinhas, assim, da escola, sabe? Não que eu não me apego, mas assim, não ligava, né? Tipo, não dava nem tempo de despedir. Você já imaginava que daqui a pouco ia ter que... Ir embora, sabe? Não Aham. tem essa relação ali de, ai, meu amigo.
Não tem. Então, acho que isso me ajudou e com 15 anos eu comecei a época de trabalhar e tal. Falei, acho que vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, assim. Morava em São Paulo e aí tinha aquelas feiras de estudantes, né? Você faz a entrevista e você trabalha na Six Flags, lá, sabe, o parque de diversão dos Estados Unidos e tal. Fiz a entrevista, eu já tinha 17 para 18, e aí um amigo meu falou, ó, tem a construtora, eu posso falar o nome? Então, tem um programa de jovem aprendiz. Olha ali, olha ali, Pi. Galera aí da live, tá? Olha aí, o bom da live. Na hora que o clipe entra, a gente já fala com quem? Com a galera do Instagram. Pessoal, tiver qualquer dúvida aí pra Mel, que tá, como tirar uma boa foto, que daqui a pouco eu vou perguntar também, mas você já adianta aí. É o quê? Fique à vontade. Esse glúteo que acabou de passar aqui é o mais famoso de Recife. Sério? Sério, toda vez que aparece na live aqui, meu amigo, o vídeo bomba, velho. Comentário, visualização, Pode vai seguir, embora. pode seguir. Fez um cleque aqui, eu tava com áudio esse tempo todo. Só agora que tá no cinema. Ah, tá. Eu falei meia hora e não gravo nada. E aí fiz 18 anos. E aí um amigo meu falou, ó, tem um programa de... É jovem aprendiz, é um jovem técnico, na verdade. Aham. Na África e tal. Assim, sabe que a Angola, né, tava em crise civil, guerra civil um tempão. E aí em 2002, 2003, acho que acabou. Enfim, um dos lados ali morreu, um do líder, né? E aí começou essa reconstrução. Escola, estrada, saneamento básico. Não só em Angola, tinha Congo, um pouco ali da Namíbia, toda aquela parte ali que tinha a guerra que a gente sabe que assola, assim, tipo, não só um país, né? E aí, na dúvida, eu falei, nunca pensei para a África, não vou não. Fui fazer a entrevista lá da feira do estudante para ir trabalhar nos Estados Unidos, sei lá, 6 meses, né? Só que aí nessa hora os pais ajudam, né, a influenciar em relação à decisão. E aí meu pai falou, ó, nos Estados Unidos você vai, mas você vai ficar 6 meses, só que você vai voltar meio que, obviamente, com a bagagem, mas não volta com muita coisa, tipo currículo, né? Se você for para a África, querendo ou não, é um trabalho, é uma empresa, né? A construtora. E aí você decide, vai, fica 3 meses, se não gostar, você volta, né? Adivinha quanto tempo eu fiquei? 3 meses. 3 anos. 3 anos? 3 anos. Caramba. Acho que Eu ia achei que perguntar... fez no mínimo. Não, Só é que, porque- só que era assim, era o combo, obviamente. Eu ficava 3 meses lá e eu tinha uma mini férias no Brasil. Tipo, 10 dias no Brasil. A empresa pagava para mim voltar e descansar no Brasil. Aham. Só que assim, tinha 10 dias. E eu era novo, então eu pensava, pô, é a oportunidade de eu visitar países que eu não teria saindo do Brasil, né? Pô, acabado de, sei lá, ensino médio, os primeiros empregos ali, sei lá, o primeiro emprego eu ganhava, sei lá, R$ 500, saltando para o triplo, sabe? Ganhando lá, fora hora extra. Tinha umas taxas a mais, o fato de você sair do seu país e estar num país estrangeiro, tinha isso, né, no salário. E aí os 10 dias de folga eu não vinha pro Brasil. Aí eu ia desbravar A Europa, a Ásia. a Ásia ali, o Oriente Médio, Chegou a conhecer quais países? quase todos, assim, ó. Fui pra África quase toda, aí fui pra Dubai. Só que assim, eu gostava muito de país que tem cultura, obviamente, todos os países têm cultura. Mas sabe essa vibe de conhecer realmente a origem? Eu não queria ir pra uma Europa, Londres da vida, só pra pegar o metrô, ir na loja da Apple, tirar foto e voltar pra casa, sabe? Então, assim, Namíbia, eu dirigi de Angola, foi até perigoso isso. Dirigi de Angola até Namíbia, sei lá, 3 dias dirigindo. Sabe aqueles filmes que você passa a fronteira aqui, abre um portão, os caras armados? Aham. Era nessa vibe, assim, sabe? Fazer um safari, dormir no meio do safari. Novo, assim, não tinha nem muita noção, assim, eu e alguns amigos, assim. Então, isso me ajudou na bagagem de tudo, né? E aí eu trabalhava normal, de segunda a sexta, e no final de semana eu ia rodar o interior da África. Só que em Angola também a empresa tinha um programa de voluntariado, né? Então tinha um programa de indicar as pessoas, ensinar as pessoas como saneamento básico. A gente distribuía remédios para malária, sabe? Eu não sei como chama aqui. É mosquiteiro, né? É, mosquiteiro. Mosquiteiro, a gente distribuía para as famílias, assim. E eu ensinava inglês, tinha um pessoal que ensinava capoeira, Pô, que tudo assim massa. que a gente conseguia. O que acontece, como foi destruído a cidade, assim, o país, então tinha muita gente que não tinha acesso praticamente à escola, a nada, assim, Ao de básico, né? informação, ao básico. Então tinha esses dois lados. Obviamente era um plus, assim, da empresa, né, se você fizesse esses programas, porque você era visto como funcionário ali, tipo... Exemplar, né?
um exemplar. Que isso é o básico também da humanidade. Aí você ficou lá, desculpa, Júlio, você ficou lá dos 18 aos 21, mais ou menos? Você foi pra lá, quando aí fechou o ensino médio, ficou 3 eu anos, sou você de falou? humanas, aí vai perguntando o nome. Fui ficando. Só que aí chega um tempo, aí rodei, fui pra Dubai, Namíbia, Etiópia. Eu já peguei um voo da Etiópia. Eu entrei pela porta dos fundos em Dubai, que eu voei em Angola, Etiópia, uma conexão. No voo da Etiópia pra Dubai, cara, até hoje tem um vídeo. Um cara soldando a turbina, não era a turbina, a carcaça do avião, só pra você ter uma ideia. E aquele inglês que você não entende muito. Eu entrei no avião, cara, free seat, meu banco, o assento era lá no fundo. Ele, free seat, até eu entender que era assento livre, né? Aí eu procurando a porta pra ficar mais perto ali, pra se o avião caísse, eu ser o primeiro a sair. Mas, assim, são histórias que é uma bagagem que eu não tinha medo e não via como um lado negativo, eu via como experiência, sabe? Então, e essa relação com as pessoas que você vai conhecendo ao longo do caminho, assim, seja no avião, o dono de tal coisa, o resort, alguém que está viajando sozinho, de mochilão. Cara, isso é incrível, assim. E você percebe que o mundo é pequeno, obviamente, em relação ao número de pessoas. Hoje em dia, assim, eu penso que o ser humano, na verdade, é igual, assim, as pessoas, eu digo, né? Tem as pessoas boas, as pessoas ruins em qualquer país, em qualquer língua, em qualquer idioma, assim, sabe? Entendi. E acho que isso me ajudou na minha bagagem criativa, né? E aí foi o momento que eu decidi, falei, agora eu preciso pelo menos fazer faculdade e ter uma formação, né? Acadêmica. Era uma pergunta minha, porque a gente pediu, manda aí algumas fotos aí que você gosta, que você tirou, né? Que você acha massa. E aí no meio dessas fotos tinha justamente essa foto que tu colocou Foi. com a galera da Ele vai África. colocar, o diretor vai colocar? Não sei se ele vai colocar, não sei se... Vê se tem aí, Felipe. E me chamou muita atenção. Eu disse, pô, o que é isso aqui? Que ele não colocou nem no currículo, nem nada. O que é isso? Eu vou perguntar a ele. E eu acho que além do... Tá aí na tela. Além da questão do processo criativo, é muito mais tipo, você com 18 anos, você cria um senso... O dia azul ali. Tô vendo ali. Deu pra... Vai ver, vai ver. É. Nessa Você época cria não foi eu que tirei a foto, senso- não tava em alta resolução. Você cria um senso de humanidade também, né, velho? Porque a realidade lá é... Assim, a gente vê daqui de longe e já acha um absurdo. Acho que vivenciando de perto Não, é e muito pior. impossível... O diretor pode deixar a foto? Agora. Impossível você não se conectar com a realidade das pessoas, sabe? Aí era no interior, assim, essa cidade é até alta em relação ao nível do mar. Porque parece que Angola é só quente, calor, calor. Tipo, sei lá, era muito alto e fazia frio, na verdade. Sabe aquela manhã com inverno, tipo Campos do Jordão, assim, em São Paulo? Era frio, assim. Só que era uma região devastada pela guerra, né? Então, os pais dessas crianças, assim, era a pessoal, a maioria mutilado, muitas viúvas, né? Então, o pessoal bem com o histórico, assim, da guerra, né? É engraçado porque a gente começa a perceber... Todo mundo sabe que cada um de nós vivemos, pelo menos aqui a gente tem contato diariamente, né? Vivemos numa bolha, né? E a gente sempre sabe disso, a gente sempre... Mas quando você vivencia de fato, como tu falou, Júlio, é brutal, é um choque de realidade absurdo. Assim, longe disso ainda, mas lembro da faculdade, né? Porque a gente teve acesso a um programa multiprofissional que a gente visitou as comunidades carentes aqui de Recife para levar serviço, né? Como tanto os estudantes, né? De iniciais períodos, medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia, educação física. E é brutal, velho, a diferença. Assim, é absurdo. Mas, na verdade, o que eu tiro disso tudo, todos esses países que você visita, próprio Angola, esse interior, você vai mais para aprender, eles mais te ensinam do que você vai, eu vou ajudar, vou levar um alimento. Cara, isso é balela. Porque, assim, você sai muito mais chocado da realidade e, às vezes, você repensar algumas coisas em relação a ser mais agradecido, que você tem, as oportunidades, tudo. Porque se você parar pra pensar, se tivesse um vídeo dessa cena, assim, a maioria deles estariam sorrindo, feliz. Eles adoram o Brasil, assim. Então, eles nunca que eu passei, eles são pessoas tristes, sabe? E isso eu acho que choca mais. Porque você faz um paralelo ali. Pô, a realidade das pessoas é desse jeito, tipo, miserável, miserável. E eles estão felizes, tipo, quem sou eu? Às vezes mal Porque eu agradecido. tô reclamando, né? Porque às vezes o Uber vai embora, cancela, você tá bravo com a vida, sabe? Isso é Então, acho que você aprende muito mais. Esse ano, acho que até vou de novo fazer... De novo, essa meio que uma viagem de voluntário, assim, pra reconectar novamente, sabe? Massa. Tu falou que, obviamente, tu viajou, né, para lá, passou 3 anos na África, só que a paixão pela fotografia, ela já existia antes, e aí isso aí
Culminou nesse processo criativo? Ou, tipo, no meio da viagem tu descobriu isso? Como é que foi? Eu acho que foi aí que foi dando em relação a tomar a decisão de, ok, não vou fazer engenharia civil, vou fazer publicidade. Porque aí, com o tempo, você começa a ter os diferentes ambientes, as paisagens, os países. E todo lugar que eu ia, eu sempre fotografando, seja um celular, GoPro, entendeu? Sempre tinha esse registro, assim, não só nas fotos, mas visualmente, assim, falando, né? Pra deixar registrado De tudo. deixar registrado, assim. E trabalhando ali, um alt tab na tela, olhando site de fotografia, sabe? Trabalhava, mas você olhava, pô, que país que eu vou de novo? Visitar um país novo, sabe? Então, acho que aí foi meio que eu fui tomando a decisão de, ok, não... Uma coisa que eu sabia que eu não queria engenharia civil e seguir minha carreira na construtora. E aí dentro da publicidade, dentro do espectro que tem... Porque a publicidade é muito grande, né? Ainda Engloba mais muita, hoje em dia. Né? engloba muita coisa. De onde é que veio esse ramo de eu vou trabalhar com fotografia e puxando mais pra frente ainda, de onde é que veio eu vou trabalhar com esporte, que é o teu foco hoje? Isso. Na publicidade, como você falou, tem vários nichos ali. Tem desde o bem-estar, saúde, beleza, moda. Eu acho que foi uma consequência do que eu já fazia, né? Então, eu conheci o CrossFit em 2013, no Rio de Janeiro. E aí, não tinha saído da construtora ainda. Eu fiz as Olimpíadas, né? Na verdade, a gente estava construindo as estradas, os ginásios, viadutos, hotéis, assim. E aí foi, acho que a partir desse momento que eu falei, acho que dá pra unir as duas coisas, assim, sabe? Mas eu fazia meio que informal, porque eu tinha meu horário de CLT ali durante a semana, né? Aham. Então, depois que eu voltei da África, e aí eu falei, agora eu vou estudar, enfim, foi a partir daí que eu conheci o CrossFit e meio que comecei a juntar os dois. Só que aí nesse meio tempo, aí eu já falava inglês, aí tinha a divisa do Congo ali que eu aprendi umas coisas meio que em francês. E aí eu falei, agora eu vou voltar para São Paulo e vou aprimorar aí nas línguas e um dia voltar para fora de novo, sair do Brasil, tá com a bagagem boa. Porque muda também, assim, em relação a se falar outras línguas, acho que ajuda também. Porque, na verdade, a fotografia não é só você clicar, ligar a câmera e clicar. Tem uma vivência antes ali, sabe? Eu vou fazer uma viagem, sei lá, eu morei em Paris. Pô, chegar em Paris, sabe aquelas ruas, as livrarias antigas? Então, primeiro, acho que a fotografia é você observar, sabe? Ou conversar com o dono da banca de jornal, ver a história dele. E aí, com o tempo, você entende meio que a narrativa do lugar, assim, sabe? Aí depois você clica, você já vai saber mais ou menos contar a história na fotografia, sabe? Massa. E tu falou, iniciei CrossFit em 2013 e você hoje trabalha principalmente com cross, né? Dentro do mundo esportivo. Por que cross? Tipo, o que captou teu olhar e falar assim, cara, isso aqui é massa, velho? Eu acho que a pergunta acho que é por isso. Por que a gente gosta de treinar o CrossFit, né? A modalidade? Por isso, pelas relações humanas que a gente não encontra em nenhum outro esporte. Obviamente, você vê a comunidade da corrida forte, da dança. Esse dia eu cobri um evento de zumba. Pô, que é milhares, mais de 300 pessoas assim dançando zumba. Mas eu acho que o CrossFit é esse lado social de comunidade, assim, de você ter esse ciclo de pessoas, de amigos, assim, né? Pela saúde, acho que é incrível, assim. Aham. Então, acho que eu não saio por isso, assim, porque é difícil encontrar em outro lugar, né? Perfeito. Você já competiu ou não? Já competi Já? no Brazilian for Vision, que é um campeonato de 6 pessoas. Já Aham. competi, 6? já. Caramba, cara. É Pô. o que teve agora que ganhou E o São time da Paulo, BS Cross. Foi um timão, né? Foi. Só que esse não teve piscina. Em São Paulo, nas outras edições, tinha piscina. Ah, tá. Entendi. Só que é aquilo, a galera Porque veio a piscina é competindo, teu aí diferencial. eu já fico competindo, já imaginando, pô, fotografa direito, aí, barmanço, Aham. Agora a pergunta é, qual categoria você competiu? amador. É o intermediário, amador, né? não, tinha RX, acho, eu fui RX. Tinha RX Elite. Amador RX Elite. É. Ah, tá. Aí É porque foi era outra fase, né, Jado? Isso foi que ano que você competiu? 2019, 2018, 2019. Massa, legal. Porra. Mas você vai com aquele olhar crítico, né? E aí tem uns amigos fotógrafos que falam, pô, no meu barmanço não esquece de pegar foto, tira foto. Tinha foto da piscina, né? Que era fazer hang clean com dumbbell. E eu falei, nossa, na hora da piscina eu vou soltar esse dumbbell aqui e vou fazer uma ponte igual o César Cielo. Mentira, você tá morto. Não, eu só virei de lado, assim, aí entrei na piscina morrendo. No caso, quando você entrou para a área do CrossFit para fotografar, fazer vídeo, né? Qual foi o primeiro campeonato que tu cobriu, assim, que realmente foi para trabalhar e recebeu por isso? Eu acho que foi o Brasília mesmo, Brasília for Vision. Que era em dezembro ali, na época
tinha a Fortify, né? Eu conheci as pessoas ali, acho que foi o Brasília, assim. E como é que foi assim, esse teu primeiro campeonato? Foi tranquilo porque o que acontece? Em São Paulo eu já ia nos campeonatos, assim. Ia assistir, ou ia com a galera do boxe. Então meio que já conhecia todo mundo ali, as marcas, os organizadores, sabe? Mas ainda não era o cara que fazia a fotografia. E eu Mais sempre, nítida. e eu sempre fui, era meio que borrada. E eu sempre fui o cara que, assim, eu não tinha aquele approach, eu preciso, eu quero, ó, sabe, me coloca no seu evento. Eu sempre fui deixando as coisas fluírem naturalmente, assim. Acho que até hoje ainda faço isso. Porque aquela regra do que for pra você ser, vai acontecer, sabe? Obviamente, você tem que ser proativo em algum momento da sua vida. Mas eu sempre meio que deixei fluir. As relações eram naturais, assim. E aí o momento, Mel, que vai ter um evento que você não quer fazer, vai ter uma ativação da marca, você não quer cobrir, sabe? Era mais natural, assim. Mas como é que foi esse contato inicial? Porque, por exemplo, quando pega você hoje com a tua qualidade, competência e histórico, é muito comum as marcas chegarem até você. Mas naquela época que era você era o aluno, você era a pessoa que ia ver o campeonato, onde teoricamente as pessoas não sabiam que você então tirava fotos. Como é que foi esse primeiro approach para chegar em você, já que você, como eu falou agora, você não ia para... Então aí teve o Brasília, né? Eu conheci um dos donos lá do evento e massa. tinha umas marcas que patrocinavam. E aí elas me fizeram o convite, né? De fazer parte do time de mídia, mas assim, era mais um ali na multidão, sabe? Aham. E aí, mas tudo também é um processo até pra mim, assim. Eu não cheguei no primeiro campeonato já tirando as melhores fotos, sabe? Você vai entendendo também o processo. O que acontece no campeonato de CrossFit é que assim, a gente não tem um controle da situação. Se você pegar um fotógrafo de moda, o cara tem um controle da luz, um controle do ambiente mais e tal. tranquilo, né? Então, no CrossFit você sabe, não uma bagunça, mas tem judge passando na frente, atleta, magnésio, o cara pulando do seu lado, fazendo double under. Então, é uma situação ali, muita informação para você dar aquela parada focada e fazer uma foto ali que fique legal, assim. E que pareça que tem só a pessoa sozinha competindo, enfim, né? Perfeito. Ô, Júlio, se você não se importar, eu queria aproveitar que ele falou uma coisa, mas antes eu queria, inclusive, terminar a live do Instagram, a gente apresentando os patrocinadores. Sim, justo. Acho válido. O que você acha? Sérgio Valfrido acompanhou os 20 minutos aqui, cara. Que é isso? Quem? Sérgio, aquele que tu conheceu lá. Sérgio Valfrido. Eu tava conversando contigo. Sério? Pô, show de bola. Sérgio, obrigado aí por acompanhar a gente, tá? Prazer ter você aí. Alguém comentou alguma coisa, Lipe? Não, a galera passou, deixou um joinha. Pô, Sérgio, você não comentou, Sérgio? 20 minutos aqui com a gente, você não falou um oi, Porra, Sérgio? Sérgio. E assistiu os 20 minutos, cara. Perfeito. Galera, vamos apresentar nossos patrocinadores aí então, antes de fechar a nossa live do Instagram, tá? Lembrando que esse episódio vai inteiro ao ar em maio, mês que vem, tá? Vamos começar, Júlio? Pode começar, cara. Show de bola. Galera, até pra eu abrir aqui a sessão de comida aqui da gente, tá? Não, deixa eu terminar aqui o patrocinador. Então, galera, pra gente abrir aqui a ação de comida, tá? Começamos com Cave Pizzas, a melhor pizza aí proteica pra você comer, pra você que tá com aquela vontade de Fica à vontade, meu. sair um pouco da sua... Pode comer, fica à vontade, Não, tá? depois, pode falar. Sair um pouquinho da tua rotina alimentar ali que é regrada certinha, mas você quer uma coisa que ainda assim seja dentro de um universo saudável, né? Dentro de um escopo ali que você pode comer com mais tranquilidade. A Cave Pizza é uma excelente opção. Ela é feita com a massa integral, grão de bico, leva whey na massa. Tem a opção sem lactose, que inclusive é aqui da mesa, é a brasileira Lac Free, tá? Então, sensacional também. Então, é uma excelente Mel que opção não aí. quer comer, não, ele tá de dieta. Então, eu vou comer. Oxi, Coma, mas- Mel, que vai, velho. Faça Júlio, o próximo é não. sua, tá? Mel, vamos junto aqui. Vamos. Faça satisfeita, não. A próxima é sua, Júlio. Nosso próximo patrocinador, que não tem mais nada aqui, porque a gente comeu tudo, a gente comeu absolutamente tudo, que é a Casa do Pará. Né? A Casa do Pará tem o melhor açaí do Brasil, do mundo, segundo o Barão, o melhor açaí do mundo, né? Batido puro, sem uma maior quantidade de sólidos, isso aí eu descobri no episódio desse, eu não lembro nem que era isso, mas era um negócio importante no açaí. Né? Uma maior quantidade de sólidos. Hoje a gente comeu meio a meio, né? Que eu tô viciado nisso agora. O cupuaçu, já comeu o cupuaçu deles? Bicho, Ótimo. se você não comeu, coma o cupuaçu da Casa do Pará também, que é excelente. E eles estão também com a linha de pote, né? Açaí no pote, cupuaçu no pote, meio a meio no pote, além dos picolés, né? Hoje é quarta-feira, hoje tem um famoso clone de hambúrguer, que Felipe ama. Eu tô trocando de açaí. Eu tô na vida mais saudável Ele agora. tá na vida mais saudável. Mas ele passou 18 episódios falando do clone de açaí, do clone de hambúrguer, todos os dias. E é excelente, pode provar, tá? Então fica essa dica, a Casa do Pará tem em toda a região metropolitana e também tem em João Pessoa e São Paulo.
Próximo Perfeito. patrocinador. Você se preocupa em, quando você dá alimentação, ter uma opção saudável, você se preocupa em comer o melhor açaí, com a melhor qualidade, e você naturalmente tem que ter a melhor qualidade aí para cuidar da tua saúde. Então, Clínica Meta aí tá chegando junto com você, tá? Com uma equipe multiprofissional completa, assim, nutricionista, nutrólogo, fisiodermatologista. É assim que fala, né? Não sei, eu só sei que toda vez tu fala um nome diferente, tá ligado? É sobre isso, né? É. Então tá bom. Então, galera, lá tem tudo. Fisiodermato. Fisiodermato, físio e dermato. Dermatopatologista, o cara vai inventando os nomes, tá É ligado? pra vocês verem quanta especialidade tem lá. Então, galera, a Clínica Meta aí tá chegando junto com a gente, com uma opção incrível aí pra você cuidar da tua saúde de uma forma completa, tá? Próximo patrocinador, bota o QR Code aqui em Cadê? cima, Felipe. BS Cross, já tá aqui, ó, a camisa de digníssimo Melk. Melk, tem um presente pra você aí do lado, por favor. Opa! Surpresa, né, Melk? Super surpreso. Ele nem tava na fábrica da BS Cross mais cedo. Aham, olha Pode aí. abrir. Vamos ver A o que BS que Cross é. tem os melhores equipamentos, pessoal, para o seu treino. Tem camisa, tem short, tem bolsa, tem grip, tem tudo. E também tem as camisas personalizadas com o seu nome, ó. Melk Que isso? Media CrossFit. Mídia que CrossFit é isso? Brasil, olha. É E isso aí. vai fazer o próximo evento com essa camisa aí, viu? Com certeza. Aí tá certo. Então, Boa. utiliza Obrigado. nosso cupom de desconto, Treine10, no site da BS Cross. Você tem 10% de desconto em todo o site. Próximo patrocinador, Felipe. Perfeito. Aproveitando o mimo, né? Tem um outro ali do seu ladinho, Esse aí tá? Uma você não caixinha sabia. roxa. aqui. Olha aí. Pessoal, óculos Baga, tá? Com certeza absoluta, óculos Baga é a tua melhor opção quando você pensa em óculos com estilo, variedade e custo-benefício. É um óculos que tem uma lente absolutamente sensacional, tá? Um acabamento bacana para você poder utilizar várias opções. De novo, reforço. Estileira, viu? Tá? Estileira agora. Se você pegar todos os episódios, você vai ver que cada óculos foi diferente, tá? Olha, eita, Esse aí eu, Esse aí? esse eu vou meter estilo, hein, Melk, velho. que isso? Partiu. Cadê? Cadê? Bota Que aí. Melk. isso? Partiu. Viajar com ele já. Que é isso, velho. Show de bola. Então, galera, óculos Baga você encontra pelo próprio Instagram deles, tá? Boa. Óculos Baga. Ou então, lá na Cross RX, na própria Bunker, na própria loja que tem dentro da unidade da Bunker Recife, em Boa Viagem. Beleza? Tem mais um? Não, fechou, irmão. Fechou tudo? Show de bola, então. Pessoal, da live do Instagram, muito obrigado Esse aí. aqui esse é um mimo, né? É sobre Esse isso? eu vou levar. Muito obrigado pela tua presença, tá? Galera, lembra, segue a gente, compartilha, comenta, né? E estamos aqui, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Spotify, tá? Valeu e vamos seguir aqui com o episódio. Perfeito. Melk, vamos lá. Gente... Eita, porra. Agora... Chiou? Chiou não? Deu uma batida no microfone aqui da porra. Obrigado, Felipe. Eu vou ficar assim a live inteira pra falar. Pô, certeza de todo. Ô, Júlio, eu queria aproveitar só para fazer Vai, o pode link. Tu falou assim, eu tava no campeonato, né? Esse primeiro campeonato que você foi, e eu tava ali no meio de todo mundo. Eu era só mais um na multidão ali, como parte da mídia do evento. O que aconteceu, na tua visão, né? Além do lógico de competência, para você sair de mais um na multidão, para você hoje ser uma referência quando a gente fala de mídia para esporte, sobretudo para CrossFit? O que houve? Eu acredito assim, não teve uma virada de chave. Obviamente teve uma curva ali de trabalho, enfim. Só que eu acho que na fotografia, assim, como envolve uma parte criativa e você tem que ter sua assinatura, um conceito e obviamente você... Acho que se você fizer isso, ter sua assinatura e seguir mais ou menos a linha de raciocínio do que você quer entregar, já te tira ali da bolha, né, da galera. Porque se você pensar, hoje em dia mais ainda. Mas naquela época já tinha muita gente tirando foto de CrossFit, sabe? Então, acho que é isso, assim, não perder sua essência. Porque se você olhar o mercado, o que todo mundo tá fazendo, e tentar seguir isso, cara, infelizmente é isso, você vai ser mais uma na multidão. Não que esteja errado, porque tem um padrão também, né, nisso tudo, assim. Padrão de fotografia, eu quero seguir uma linha mais comercial. Se você pegar as fotos do games, assim, umas fotos, né, mais padrões, são, ótimas fotos, mas são mais padrões, assim. Não tá errado, mas a fotografia, enfim, seja ela de CrossFit ou fitness ou da moda, você tem N ramificações, assim, do que você pode entregar, sabe? É interessante o que você falou, porque, por exemplo, eu estava no teu Instagram, né, quando a gente combinou a entrevista, e aí olhando o vídeo também do Nordeste, realmente dá pra ver que você segue muito uma linha de... Eu posso estar falando besteira, porque Eu te aviso se estiver falando besteira. É o seu conceito. Mas o que eu vejo muito é
não sei nem se essa é a palavra, mas é uma cor muito forte nas imagens. Faz a leitura. Eu nunca vi alguém falando, vai. É, Vai, não. vai, pode É, falar. peraí, É então. que ele é Descreva. iniciante, Eu aí sou, ele... eu sou iniciante, aí eu me atrevo a dar pitaco, né? A julgar a foto A do julgar. outro. Não, julgar não, eu tô dizendo que eu tô assim. Mas realmente eu vejo uma cor muito forte, uma imagem mais próxima, a maioria das vezes que eu vi. Então filma muito a cara das pessoas fazendo movimentação, né? Até de Will, que ficou muito bacana, que você filmou ele de baixo para cima, tá bem próximo dele, como se fosse respirando. E eu vi muito isso nas fotos e nos vídeos, que seria, no caso, na minha concepção, a imagem que você me passou. Esse tipo de trabalho, de fato, é que você gosta mais. E, além disso, você começou já sempre com... Não, eu sempre gostei desse tipo de trabalho, se for de fato isso. Ou você foi mudando ao longo do tempo, mas sempre seguiu uma mesma linha? Eu acho que sempre tive essa ideia de seguir a mesma linha. Porque o que acontece? Na faculdade, você aprende meio que tudo, assim, né? Você tem aula de Photoshop, Lightroom, todos esses programas que existem para você melhorar a sua fotografia, essas ferramentas, já existe, sabe? Então, eu acho que é você juntar essas possibilidades de ferramentas que existem, equipamento, mas aquilo, não deixa de ser, o DNA é a sua criatividade, eu digo em relação ao acabamento, ao tipo de composição que você quer fazer. Porque, assim, às vezes tem fotos minhas que eu tiro e falo, não ficou tão legal, eu consigo dar uma vida nelas na edição, assim, na pós-produção, sabe? Aham. Então, eu acredito que seja isso. Eu tenho uma linha que eu sempre quis seguir e, obviamente, você vai aprimorando essa técnica, né? Porque no começo também eu ficava com medo. Pô, e se meu computador, sei lá, quebrar? E eu não, será se eu vou conseguir editar do jeito que eu editaria antes? Hoje em dia eu não ligo mais pra isso, não. Assim. Porque do zero eu consigo criar uma finalização boa, assim, do que eu já tenho. Sabe? Perfeito. Pode falar. Não. Se eu tô... Ah, não, beleza. Porque, assim, acho que todo fotógrafo tem seu início, né? E tu falou um pouquinho do teu início já, do primeiro campeonato. Mas antes de chegar no primeiro campeonato, né? E eu acho que é uma dúvida até de Felipe, como ele pode começar, né? Com relação a... Compra meu curso. Ó, tem mesmo um curso? Tem mentoria. Acha pra si mesmo? Tem mentoria, tem mentoria. perfeito. Vamos fazer a mentoria, Felipe. No início, né? Tipo assim, se tu fez algum curso, qual equipamento tu começou, né? Tipo assim, para quem está começando hoje, a gente tá até trocando uma ideia antes, mas isso é uma dúvida real, né? Eu preciso comprar minha melhor câmera. Eu acho que isso todo mundo que está começando a fotografia pensa dessa forma, né? Mas eu acho que a gente sempre vai culminar no ponto que tu já repetiu aqui, que é a questão da criatividade, de explorar a câmera. Mas nesse teu início, tu fez o quê? Então, hoje eu acredito com os equipamentos, a cada ano, e às vezes 2 vezes por ano, as empresas lançam lente nova, lançam câmeras novas. Hoje em dia eu acho que eu sou muito mais confortável no que o equipamento me entrega do que no começo. Então eu acho que o começo é sempre bom você começar com a câmera que você tem condição de comprar. Mesmo que você tenha condição de comprar. Eu fiz um workshop que um rapaz perguntou, mas qual câmera que eu preciso? Eu falei, tem essas opções, A, B, C. Ele, não, mas eu quero a top, eu quero a lente. Falou, é como se eu estivesse tirando a carteira de motorista hoje e dirigindo uma Ferrari, assim. Então, não sei se vale tão a pena. Obviamente, ele comprou e depois me falou, apanhei, eu comprei um equipamento bom, uma lente boa, mas minhas fotos não ficaram tão boas assim, como eu imaginava. Eu falei, é isso. Porque passa uma curva primeiro ali de aprendizado, tem questão de equipamento que vai se adaptar melhor, questão de marca, né? Então, é uma variável, mas eu recomendaria uma câmera de entrada para você ter essa curva de aprendizado e aí com o tempo você vai vendo a possibilidade do que você quer criar ou não. Perfeito. Mas você começou com qual? Me diga aí. Canon. Aí eu comecei com a Canon, era uma Canon de entrada e tinha aquela câmera, a lente 50mm, que ela não tem zoom, Fixa. enfim. E aí você se movimenta de acordo com a composição que você quer fazer, sabe? E aí, obviamente, todos os boxes, a maioria, né, tem uma iluminação mais baixa, assim, dependendo. E aí ela é uma lente que entra mais luz, a 1.4, né? Que é a questão da profundidade da lente, então entra um pouco mais luz. E aí eu fui trabalhando em relação a isso, com o que eu tinha. Na época eu nem imaginava, tipo, eu preciso ter uma lente melhor. Falei, pra mim o que eu tenho é suficiente a partir do que eu quero fazer, sabe? E nenhum curso tu fez assim no início? Não, a faculdade, né? A faculdade? A faculdade. A faculdade ensina isso também, velho. Ensinou o quê? Faculdade boa, né? E publicidade ensinou isso. Publicidade ensina tudo. Você aprende sabia, não tudo sabia não. sobre O tudo. cara sai de lá ensinar a fazer arroz, E meu feijão. professor na faculdade, ele ainda ensinava, não seja, tipo,
aquele cara que só aprende a clicar e arrastar no Photoshop, nos programas mais engessado, né? Tenta sempre, tipo, pensar, e ele brincava até, tipo, no indiano que tá dentro da sua câmera, por que que clica e faz tal coisa? Sempre tenta abrir mais, tentar entender o que o programa faz, sabe? Porque basicamente é matemática, né? Assim, se você pensar a questão do ISO, a variável, regras de texto, é umas continhas que a máquina já entrega pronta, né? Sim. Então você nunca fica tipo a mercê de só apertar o botão e a máquina faz tudo, sabe? Tanto que na máquina tem o modo manual e o modo automático, né? Sim, sim. Hoje em dia tem modo esporte, que você quer congelar a foto, você coloca lá no modo esporte. Virou carro automático, né? É, entendeu? O modo manual acho que todo mundo tem que passar porque é a hora que você vai meio que apanhar, mas ao mesmo tempo você vai, quando você dominar tudo, nossa, você pode pegar qualquer câmera e você vai ter um resultado bom, assim, sabe? E qual é esse momento, assim? Sei que é algo muito subjetivo e eu acho que, não sei se a resposta vai ser da pessoa sentir, mas qual é o momento que, por exemplo, vamos lá, eu, né, que a gente tava trocando uma ideia, eu falei que eu tô... eu tô aqui tirando minhas dúvidas. A mentoria aqui na minha frente, rapaz. Eu tô vendo que ele tá lançando as perguntas da... A mentoria aqui na minha frente. Mas, por exemplo, comprei uma câmera de entrada, tá? Eu vi o podcast, não tô nem falando, eu vi o podcast, tá? Roberto ali. É Roberto? Era que tava Sérgio. Sérgio ali, ó. Comprou a câmera de entrada, comprou a lente de entrada cinquentinha, que só a perna dele movimenta, né? E aí, qual é o momento que eu sei que, pô, O bico tá indo lá atrás. tá na hora de eu trocar essa câmera? Qual é o momento que eu sinto, tipo assim, tá, eu masterizei tudo aquilo que eu podia e realmente agora me falta equipamento. Não sei se eu entendi a pergunta, mas basicamente... Eu vou sentir esse momento ou é tipo assim, na foto ela vai me mostrar? Tipo, cara... Não necessariamente. Assim, as câmeras, obviamente, têm uma data de validade em relação ao clique que você faz, né? 200 mil cliques, 300 mil cliques, assim. Na foto em si não tem uma percepção. Você olhou, nossa, essa câmera tá na hora de trocar. Você vai sentindo com o seu momento. Por exemplo, no CrossFit, o que acontece em campeonato, a gente tem meio que duas lentes, assim, que seriam padrões. Umas lentes que é mais aberta, né? Tem campeonato que deixa você entrar na arena e ficar mais próximo do atleta, é legal. E aí você tira umas fotos mais próximas com a lente maior, a abrangência maior. A outra é aquela lente a tele, né? De longa distância. Tem campeonato que não deixa você entrar na arena e você fica meio que de fora só fazendo ali fotografia à distância. E precisa de uma lente de uma tele, né? Que aí é a 70-200 que a maioria usa, que é uma lente mais... Massa. A questão de profundidade, ela dá uma embaçada no fundo, sabe? Show de bola. Na foto, assim, fica bem interessante. Só que ao mesmo tempo, se você tiver... Os meninos estavam esse final de semana com a tele. Eu acho que fica um pouco mais engessado porque você não consegue fazer um ângulo diferente. É aquela coisa mais na linha do horizonte, sabe? Na linha da pessoa, assim. A lente mais aberta, uma 24mm, por exemplo, você consegue, tipo, pegar de baixo para cima no bar muscle, que eu fiz. Até na hora que o menino deitou lá, que eu falei, nossa, do vídeo. Aí eu peguei a máquina, colocou de cima e fui descendo assim no rosto dele, sabe? Você tem uma variação de questão de ângulo, assim. Eu acho que uma coisa muito bacana para vocês entenderem o nível da qualidade que a gente está falando aqui, eu acho que o momento legal agora é botar as fotos que você já tirou, né? Temos fotos? Temos fotos. Que isso, Felipe, essa produção tá chique. Esse cara é um artista, velho. totalmente. Essa produção tá chique. Vocês vão estar vendo aí, tá, pessoal, junto com a gente, as fotos a qualidade dessas fotos. A primeira foto ali é com o tipo de lente. A nitidez dessas fotos. Que campeonato fez isso aí? Isso foi o TCB, a final do TCB. Ó, Pedro Martins ali. Excelente. Gui Malheiros. Nosso menino Gui. Sempre espontâneo, né? Aquela foto do meio era o cara saltando pra frente? Era. Era? O Gui é sempre espontâneo. Aquela era um ensaio ou era... Era um ensaio. Eu tinha feito pra, acho que Adidas. No Rio de Janeiro, aí tinha um paredão. Na verdade, o que acontece numa sessão de fotos, assim, quando eu vou fazer, é essa observação primeiro, né? Seja num boxe, num campeonato. Então, você analisar o ambiente aqui, até aqui mesmo, você chega, olha, pô, se fizesse uma sessão de fotos aqui, em que ângulo, em que, né, que luz que eu pegaria para fazer o tipo de foto. Acho que fotografia é em relação a isso. Assim, Cara, por exemplo, aí eu vou te fazer a pergunta que eu fiz pra Júlio. Eu mandei teu vídeo pra Júlio, né? Mandei algumas fotos também. Eu fiz, meu irmão, como é que esse cara consegue essa nitidez? Né? E aí eu te pergunto, total, como é que você consegue uma foto dessa? Porque, por exemplo, até com o Rafa é um amigo nosso, que ele trabalha com foto, com ensaio, né? Trabalha com algumas fotos esportivas também. Ele trabalha mais com casamento. Exato. Basicamente. Mas aí eu vi umas fotos que ele tirou, e aí eu mandei até pra ele, mandei pergunta, cara, como é que tu consegue uma foto dessa? Porque eu tive a oportunidade lá no Nordeste, inclusive, estar com uma câmerazinha emprestada, que eu te falei,
E eu falei pra ele, bicho, tudo bem que tem a questão da experiência, tudo bem, mas não chega nem perto. A qualidade, a nitidez, a imagem. Como é que, como é que tem essa discrepância tão grande de foto de campeonato que você vê para esse nível de foto? Onde é que tá a diferença principal na tua visão? Na câmera. Perfeito. O que acontece na Investe, técnica você que tá aí, ó, investe na câmera e tá tudo certo. Na fotografia tem a regra do terço, né? Que é o que acontece numa fotografia de movimento, que é a velocidade do obturador, que é a janelinha, a rapidez que você coloca ali. Quanto mais rápido ela abrir e fechar, mais ela vai congelar o movimento. Então é aquele número que geralmente é 1 barra, e aí tem 100, 200, 300, 400, entendeu? E isso ajuda muito, né? Se você tiver uma lente mais aberta, você consegue essa velocidade mais alta sem que a foto fique escura, entendeu? É um ajuste de ambiente. Sabe quando você mexe no ajuste de profundidade, você vai ter que ajustar na velocidade. É uma tríplice ali que você tem que ajustar os três para a foto ficar boa. Mas a velocidade é a principal para deixar a foto nítida, assim, sabe? Na pós-produção você consegue puxar isso mais um pouco ali também, ajuste. Mas principalmente é na velocidade, assim. Geralmente, tipo, o Nordeste desse campeonato tava 1.000, 1.200, assim. É alta, né? É alta. Mas se você pegar, tipo, o jogador de futebol, campeonato, jogo de futebol, os caras travam em 3.000, sabe? Caralho. 1/3.000, sabe? Sim, sim. E o nível, Aí congela a bola no ar. e o nível para eu fazer isso e a câmera e a foto não ficar escura seria, no caso, o nível da câmera. Isso, é. Mas todas são alto a velocidade, né? Obviamente depende da lente. Porque aí, em relação à lente, eu falo se a foto vai ficar ou clara demais ou escura demais. Até que ponto você pode aumentar essa velocidade para a foto não ficar escura, né? Perfeito. E aí, aproveitando que a gente pegou fotos agora de campeonatos grandes, né? A gente viu também que você participou do Games, né? Você teve essa oportunidade de cobrir o Games. Como é que foi essa chegada no Games? Como é que teve esse approaching? Como é que foi o evento lá, né, na tua visão? Por enquanto, essas duas, né? Já dá pra, Já dá pra já dá bastante pra uma coisa. conversinha aí já. Esqueci a primeira, sacanagem. Então, com essa fotografia, os campeonatos de São Paulo, os principais, assim, e aí em 2018 tem um campeonato em Miami que é o Wodapalooza, né? Aham. Que aí eu sempre era um campeonato que todo mundo acho que ia de janeiro, os atletas, assim, eu vi que era bem interessante. E aí apliquei pra tá lá, sabe? Mas não acreditava muito que os caras iam chamar, porque nas questões, nas perguntas, os caras perguntam se você já trabalhou em algum evento lá fora, enfim. Aí não dá pra você mentir, falar, não, nunca trabalhei, é a primeira vez, enfim. E aí deu a sorte foi aprovado, né? Obviamente, você manda um portfólio, né? E aí fui aprovado e fui a primeira vez, assim, desse contato com o campeonato gringo, em Miami, sabe? E aí eu cobria o Fernando Reis, né, de levantamento de peso. Aham. Então, no final de semana tinha o Wodapalooza e o Fernando Reis fazia o camping dele em Miami de 2 semanas, né? Aí no meio das 2 semanas, no final de semana, tinha o Wodapalooza. Então, eu meio que já fui, peguei e fiz os 2 trabalhos, assim. O camp e mais o Wodapalooza, né? Então, com a experiência internacional, mas mais para você entender como que os eventos giram, né? Como que é feito a parte da logística ali, de mídia, de staff, de judge, o evento como um todo, né? Aham. Foi bem importante. E aí acho que deu uma abertura para conseguir a vaga pro Games, né? Não sei se vocês lembram na época que o Games acho que demitiu a mídia deles, uma boa parte, porque eles tinham as mídias fixas, né? O ano inteiro tinha uma equipe fixa para ficar rodando os regionais, né? Aham. Semifinais. Então ficou muito caro para CrossFit manter essas pessoas o ano inteiro. Imagina, mandar para o Brasil, passagem aérea, logística. Lembra a semifinal em 2018, né? Sim, sim. Veio todo mundo. Então, assim, ela demitiu uma parte e aí abriu vagas para fotógrafos do mundo inteiro aplicar para fazer parte da mídia do Então, no Games, caso, a assim. aplicação do Games foi igual a aplicação do Lollapalooza, por exemplo. Você manda o currículo, manda o portfólio, responde umas perguntas e se for aceito, perfeito, Isso. está lá dentro. É isso aí. Entendi. Só que- Totalmente voluntário também. Tem alguns aspectos. Alguns são voluntários, outros eles dão ajuda de custo. Isso tudo depende, assim. O que eu queria, basicamente, é para as pessoas me conhecerem, né? Obviamente, eu sabia que ia ter muito fotógrafo. E se você olhar no mundo, imagina se pegar um fotógrafo de cada país, né? Teria muita gente. E eu acho que o poder de compra lá fora é um pouco mais alto, assim. Eu digo em relação ao equipamento, né? O americano compra uma Sony em 2 semanas. Trabalha ali. Pra gente é mais difícil, né? Sim, sim. Adquirir um equipamento bom, assim. E aí, mas também não era algo que me atrapalhava, eu ficava tipo, pensativo em relação a
meu trabalho não é bom o suficiente, porque chegar lá vai ter um japonês com uma câmera 400mm. Eu nunca pensei em relação a isso. Obviamente, eu queria de alguma forma chamar a atenção pro cara lembrar o menino do Brasil lá, o fotógrafo e tal. Sabe? Eu queria de alguma forma chamar a atenção nesse sentido na minha fotografia, né? Massa. E aí, pode falar. Não, eu ia falar porque a gente entrevistou o Brian. O Brian foi um cara que ele foi pro Games, ele foi como judge voluntário, né? Aham. E ele falou que quando você chega lá, você ganha... Você é voluntário, então você paga tudo pra estar lá. Mas chega lá, você ganha uma camisa, uns kitzinhos lá, um tênis, não sei o quê. Você como fotógrafo, você ganha alguma coisa nesse sentido também ou não? Você tá lá... Ganha, ganha. E a gente tem a oportunidade da conexão com as marcas também, né? Então, por exemplo, esse ano passado, a Salt gringa americana, né? Chegou a entrar em contato comigo para produzir para eles ali, aquela região da área de visitantes ali, que a galera, né? A área de expositores, né? Aham. Então, eu achei que essa conexão com as marcas é importante, assim, e a gente tem esse approach com elas. Mas você ganha tudo, ganha camiseta, fora a alimentação, ganha tênis. Essa parte de experiência para quem está sendo voluntário é importante porque você se sente ele fazendo parte da grande festa, né? E, obviamente, a maioria das pessoas que vão, por exemplo, para pegar experiência para fazer o seu evento aqui no Brasil, ou até os meninos que trabalham, né, em grandes campeonatos, você ter isso no currículo é super importante para pegar os campeonatos grandes aqui no Brasil, sabe? Acho que é tudo válido, tudo é válido, assim. E no caso, tu também teve a oportunidade de conhecer os atletas assim de perto, trocar uma ideia ou não? Na época, quem foi que ganhou 2019? 2019 foi o Fraser. Fraser, né? Foi. Foi o ano que o Noah quase bateu ele lá. Tinha aquela corrida com um saquinho de areia, lembra? Aham. Que caiu da bolsa do Fraser e ele continuou ali. Mas assim, o que acontece, quando eu fui antes pro Odapalooza, o Noah mora em Miami, né? E tem o Guido lá, que é o dono do Odapalooza, que é o dono da Peak, que é o boxe que o Noah treina, né? Então, tinha aquela relação ali mais de turista, de fã e tal. Só que aí com os anos foram passando e todo ano eu ia pra lá, né? Então foi criando uma conexão antes ali do Games. E aí, 2019, a gente meio que tava naquela torcida de, pô, esse ano vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Aí o técnico, ele tem o agente dele que toma conta ali das empresas dele. Tava meio que todo mundo na torcida em relação a isso, assim, sabe? E aí, domingo à noite, Fraser foi passando e ganhou o Games, assim. E o que acontece na mídia, a gente tem, na final, por exemplo, que é dentro do Coliseu, você tem que fazer um check-in, na verdade, para você ficar num pitch da mídia lá embaixo. Porque senão você fica sentado lá na arquibancada, tem um setor só de mídia. Porque o que eu imaginava antes, lá fora tudo bem, que lá fora você tem mais uma autonomia. Mas dentro do Coliseu, eu falei, pô, quando for pro Games eu vou tirar umas fotos de baixo para cima, a tia Claire subir na corda. Não dá, não dá. Você tem que ficar sentado na arquibancada, tem um setor de mídia, e aí você fica com a sua lente e pega a foto que der. Porque às vezes a tia Claire tá do outro lado da Você arena, não tem né? possibilidade de se movimentar ali. Não tem, não tem. Às vezes eu desci até a grade lá e o segurança, volta, volta, volta. Sabe? É mais engessado. Só que aí tinha essa possibilidade do check-in 1 hora antes da final, você fazia o check-in, se tivesse vaga, aí você descia e ficava no meio, do lado da arena, né? Aham. Aí eu falei, vou garantir o check-in masculino e feminino, a final dos dois, né? Uhum. E aí, só que tinha essa comoção antes, do Noah, pô, o Noah vai ganhar. E eu imaginava, pô, se ele ganhar, eu vou voltar para Miami, de Chicago para Miami. E, pô, o Noah é amigo já, assim, eu ia para casa dele, a gente treinava junto, sabe, antes, assim. Então, toda essa rotina de treino dele, antes do Games, eu já meio que fazia parte, sabe? E aí foi a época que ele perdeu e no domingo à noite, no anúncio da prova, que aí quando a menina, a Nick, anunciou aí o campeão do CrossFit Games 2019, Fraser. Cara, aí foi uma emoção total, porque a galera que tava do lado, coach, amigos, assim, meio que desmoronou na decepção, né? Tipo, batemos na trave esse ano, assim, Aham. sabe? Final de campeonato, o torcedor tá ali, né? Final de campeonato. E aí a mãe dele tava aqui do lado, como se estivesse na TV, e o coach do meu lado aqui. E ela tava com aquela camiseta, tipo, igual o Big Brother, assim, com a camiseta, Aham. uma fotinha dele. Falei, deve ser a mãe, né? Tava chorando, meio que chorando, assim. Aí eu fiz umas fotos, assim, falei, acho que vai dar um vídeo bem legal, assim. E aí comecei, só apertei o REC pra gravar e fiquei parado. E ela desabou, assim, de chorar. Eu acho que o diretor vai botar o vídeo agora? Olha aí. Eu vi agora, cara.
Não, fica em paz. Esse- E aí desabou a chorar. Só que aí eu ficava imaginando, falei, chora mais, pra render material. Ela não me ouvia, obviamente, Ei, mas eu ficava ele imaginando. aqui por dentro, esse vai dar bom, esse É vai dar bom. isso. Vai, cry. E aí eu, e eu não via o Noah, assim. Aí eu olhava pra ela. E aí quando eu vi, ele veio, abraçou ela, sabe, emocionado, assim. Mas ela não falava uma palavra, só aquele choro de A meio emoção que... mesmo, né? E de não decepção, sabe? Tipo, pô, não foi dessa vez que rolou, assim. Deixa eu ver aqui se vai. Acho que se maximizar... Behind every great athlete Não dá pra is a mother maximizar, lifting não. a child to reach this dream. Que é isso, irmão? Que inglês é isso, hein? Já E pensou? aí- Cry. Tá só na tela ali ou... Tá legal não. Vai ficar legal, não? De boa. Tá no Instagram de Melk, tá? Esse vídeo. É Eu isso vou aí. deixar no link do YouTube, tá? O Instagram dele, pra dar uma Isso. olhadinha. Perfeito. Eu vou até colocar, acho que dá pra colocar nos destaques também, né? Dá. Dá. Vou colocar fixado lá em cima também. E Aí esse aí- vídeo viralizou. Isso, foi esse, assim. Só que o que acontece? Eu gravei domingo à noite, e aí domingo à noite, quando acaba o Games, aí tem um bar da Rogue, que todos os atletas vão lá se confraternizar, sabe? Essa parte eu não sabia, não aparece, não. Ah, Não sabia dessa parte, não. Não tem no vídeo É. dessa parte, não, né? É. É, Mas tem isso. no domingo à noite, e os atletas games, assim, os americanos, eles são sérios de tipo, quinta a domingo. Domingo à noite no bar da Rogue, eles são pessoas comuns e não estão nem aí pros fãs que estão assistindo dele. Eu vou me comportar porque a galera tá me olhando. Não, eles curtem como se fosse... Sou ser humano normal, né? Isso eu acho interessante, assim. E aí, domingo à noite, editei, aquele lance da história na cabeça. Eu já sabia que esse vídeo ia ser bom de alguma forma. E aí eu fui, editei, foi até que rápido, assim, né? Deu um slow motion, joguei uma trilha e, obviamente, o vídeo é mais longo, né? Eu separei ali as principais partes. Aham. Só que aí, na segunda-feira de manhã, em relação a viagens, você tem que voltar, pegar avião. Eu ia voltar para Chicago ainda, depois de Chicago para Miami. Aí eu postei e fui pra vida, assim, né? Pegar ônibus, metrô, conexão, e aí eu só vi a galera começando a repostar. Nossa, adorei seu vídeo, tô chorando aqui. Aham. O que aconteceu de modo geral, porque assim, por mais que fosse uma americana, mas tinha uma identificação das pessoas em relação às mães que têm Isso. seus filhos atletas, né? Ou em mais alta posição, ou atleta ali que está começando, e os filhos em relação à mãe. Tinha uma identificação, né? Pessoal de todo mundo, assim, porque os atletas imaginavam também, pô, eu vi minha mãe, né? Imaginei como se fosse minha mãe, tipo, torcendo por mim, sabe? Tinha uma imagem popular, assim, no subconsciente das pessoas. E aí eu acho que dei a sorte disso, assim, de dar uma viralizada. E aí era o que eu queria pro, sei lá, os Red Medias, a galera do Games, tipo, pá, Notar, né? notar e falar, tá, é um menino do Brasil, o do vídeo e tal. E melhorou minha conexão com o Noah, com a família dele, sabe? Porque é estranho, porque esse vídeo, o que acontece? Por mais que seja bom, né? Eu sempre fico me colocando no lugar da pessoa em relação, pô, a sua imagem ali chorando pro mundo inteiro. Acho que o Games, não sei, acho que repostou. Chorando pra todo mundo. É uma situação de vulnerabilidade, assim, também, né? Mas você É um pediu a momento. permissão dela pra postar ou algo parecido com isso? Ou botou na. Próxima pergunta. Entendi. Então, sabe, é meio que você fica subentendido, assim. Pô, ela adorou e tal. Aí depois eu conversei com ela também. Eu não sabia, ela tinha se separado, acho que faz um mês que ela tinha se separado os pais do Noah. E ela voou de surpresa no domingo pra ver ele. Então, se ela não tá... nem ele sabia que ela tava lá, sabe? Entendi. É porque também tem todo o contexto, né? Você pega, por exemplo, a legenda que você colocou, apesar do vídeo ser ela chorando, o foco não é ela chorando, é o contexto envolvido A naquilo. simbologia. Exatamente. Isso aí, acho que isso comoveu mais, assim, sabe? É. E aí, você começa a ver que, pô, atleta também, games, assim, o cara também tem os seus problemas pessoais, assim. certeza. Imagina, Exatamente. ele não sabia que a mãe dele estava lá e fazia pouco tempo que ela tinha separado. Tinha toda uma história por trás pra essa comoção, esse desabafo, assim, sabe? Mas esse foi o ano que Noah chegou mais próximo de ser campeão, não foi? Foi segundo do mundo. Mesmo porque ele não consegue vingar, velho. Eu sempre torço pra ele, porque eu acho ele muito carismático. Ele é carismático também no dia a dia. Muito. E ele não tem a origem de família, sei lá, latina, né? Ele mora em Miami. Aham. E aí eu sempre achei que, pô, a avó dele deve ser mexicana pra ser esse approach mais livre. Não tem, assim. O pai dele tem um box em Miami e igual ele, assim, baixinho, parece o
Home Simpson, assim. E aí, mas ele é muito, muito querido, assim, sabe? Ele conversa com você olhando nos olhos, não é aquele cara que conversa com você, tipo, ah, peraí, rapidão, tem que sair, sabe? Aham. Então, pô, inclui a gente nos treinos dele também. Então, é um cara, tem um Massa, carisma. é um cara Eu não sei massa, se né? isso interfere na arena, porque eu acho que não, isso só melhora. Mas enfim, esse pódio que a gente sempre espera, né? É difícil, assim, é difícil. É, Bruno, E E como- na vida de atleta, se você perder essa curva ali de performance, É ruim recuperar, né? Difícil, né? É Ou não difícil. acontece, na verdade. Olha aí, Olha aí. conseguiu. Pô, esse Felipe é foda mesmo. Boa, Lipe. Tá pra Outro todo mundo também, nível. Felipe? Perfeito. Isso é irmão dele? Não, parece. não. E nítido, viu? Não, mas tem uma hora que o foco vai pra outra. Não era decepção. Como que é esse sentimento que ela tava sentindo? E, pô, bateu na trave e não foi dessa vez. Ah, a cara dela representa muito bem isso agora. Porque é difícil falar, ela ficou decepcionada. Não era decepção. Eu acho que é um mix. Eu acho que até orgulhosa ela tá, pô. A gente sempre fala que é um saco o segundo, né? Porque o segundo é quase o primeiro e não é o primeiro ao mesmo tempo. Não, e o fato de ter batido na trave foi quase, né? Então. Exato. Eu acho que é... Sabe a galera aqui no Copa Sul que ficou, sei lá, 31º? Imagina, Aham. essa pessoa. É foda, velho. É difícil. Tu acha que, obviamente, né, a tua visibilidade aumentou bastante depois dessa ida pro Games, né? Os campeonatos brasileiros ou até internacionais, eles te procuraram mais depois dessa ida? Abriu as portas, Abriu assim. muito? Porque, por exemplo, quando todo campeonato você tem que mandar um portfólio, enfim. Aham. Você chega com um portfólio e eles pedem um currículo ali, você tem o Games ali no Tem uma currículo. foto de Fraser. Foi tu que tirou isso aqui? Muda. Eu ia falar isso agora, tipo, qual, na tua visão, é a diferença de você, por exemplo, trabalhar... Porque quando você pega o Nordeste, por exemplo, que você acabou de participar, você é contratado pela empresa, pelo evento, né? Quando você pega, por exemplo, os fotógrafos geralmente que trabalham, né? E a gente conhece alguns, gosto muito do trabalho deles. Eles vendem a foto para cada participante ali, para os atletas amadores que estão ali, né? Os aspirantes, né? Naquele momento. E quando você pega um atleta profissional, você não vai mandar uma mensagem para a Noa e falar assim, ó, tira essa foto sua, quer comprar $20. Né? Você não vai... Você não vai mandar isso para ele. O que acontece assim, por exemplo, aí, obviamente, como eu não vou oferecer pro atleta, eu ofereço, por exemplo, o patrocinador dele, eu tirei foto do Grip, aí falo, Noah, oferece lá pra sua. Ele tá com a Tier agora, né? A empresa dele. Então, sempre quando eu vou lá, e aquilo, de alguma forma você tira foto. Vamos fazer uma sessão de fotos, Noah? Sabe, ali nas entrelinhas, aí tira foto do óculos. Noah, oferece lá pros caras, mano. Vamos fazer o Pix em dólar pra mim. Aí ele tava com a Nike antes, né? Então, tudo que você vai meio que fazer os ensaios, você lança pro patrocinador. No Brasil também é a mesma coisa. O atleta não vai te pagar, você oferece para a empresa que ele tá usando, seja roupa, equipamento, suplemento. Mas é uma variável também, assim. Seja desde que seja um portfólio ou seja fechar um negócio com a marca, né? Ter visibilidade, sabe? E hoje, quais são essas marcas que tu trabalha diretamente, que tu conseguiu a partir desses trampos, desses campeonatos? Hoje eu faço algumas coisas para... BS Crash. Eu já conheci a marca e depois eu conheci o dono, né? O Bob. Aham. Então eu acho muito interessante também, não só fazendo jabá, obviamente, eu faço para outras marcas também, mas quando você conhece o dono, a pessoa que está por trás de uma marca, assim, de um empreendimento, aí eu acho que cria uma conexão maior porque você entende o processo criativo, financeiro, como ele conseguiu ter uma ideia, executar e transformar uma ideia num negócio grande com que várias pessoas trabalhem e várias pessoas estejam focadas nesse sentido, sabe? Eu acho super interessante, assim. Não só o Bob, tipo, no Lollapalooza eu conheci o dono da Nobu, por exemplo. Acho interessante conhecer, todos os eventos que eu vou, eu tento conhecer o dono do evento, o dono da marca, porque você entende que as histórias meio que são as mesmas, algumas parecidas, mas o padrão dessa linha de consistência mesmo, sabe? É super interessante, assim. Porque todos nunca imaginaram que seus negócios estariam desse tamanho agora, né? E sempre aquela ideia inicial que o cara sabe se tira do papel ou não, chama um amigo para fazer, sabe? Acho incrível isso, assim, você sair dessa inércia para executar um projeto, assim. E além da BS Crash, tem mais qual marca que tu trabalha hoje?
Hoje eu faço algumas coisas para Fush, que é a empresa de tênis, né? A Fush, A Fush, tem sim, o sim. Lifter. Fiz o lançamento da Nike, do Metcon. Qual? Esse daqui é o 3 ou 4? Não, esse é o 10. Não, Não. 7, 8? 4. É o 8, Quatro. pô. Que 4, pô? O Nano que é 8, 9. Não, não tá no 11 já. Pera aí, pô. Vamos cortar essa parte? Vamos seguir. Não. Corta essa parte aí, Lipe. Eu acho porque Guerra tava falando hoje que ia lançar o Metcon 9, pô. Então esse é o 8. Esse é o último que lançou agora, é o 8. Esse é o 8. Não sei, isso aqui é bonito. Pode levantar o pé, levanta o pé. Bota pra cima da mesa. Eu fiz o lançamento então desse tênis em São Paulo. E aí... Seja qual número ele for, eu fiz o lançamento dele. Isso, fiz o lançamento. E aí esse também eu fiquei feliz porque foi um convite, assim. Tipo, você tá no Brasil? Tô. Vai ter o lançamento. E, enfim, eu já tinha feito umas coisas pra Nike, mas esse contato, assim, tipo, os caras me procurar, a gerente lá, eu fiquei feliz, assim, sabe? Aham. Porque aí... E os caras... A maioria das empresas eu sempre ficava com o pé atrás. No começo, hoje em dia não mais, porque a galera já sabia o trabalho, mais ou menos. Mas eu ficava... algum briefing, né? Você quer que eu mude a concepção do material na edição, enfim. As empresas, não, a gente te chamou pelo seu estilo de fotografia. Do que você Isso que eu ia entrega. perguntar. Tu tem essa liberdade criativa pra fazer o que quiser com a empresa. Isso. Mas pra mim não tem problema, não. A gente se adequa de acordo com o cliente. Sim, sim. Mas é bom também quando a empresa vem e fala, a gente quer na sua assinatura o seu conceito, porque você fica mais... Criativamente falando, é melhor, né? Do que seguir um brief muito ou muito fora do que você já faz, assim, sabe? Perfeito. Tava falando um pouquinho antes, até para voltar para campeonato, uma dúvida que eu tenho tu falou um pouco sobre a execução também de projetos e tal. Você acha que tendo essa vivência tão grande com campeonatos fora do Brasil, até campeonatos grandes aqui no Brasil, quando você compara campeonatos grandes fora e grandes dentro do Brasil, como o TCB, por exemplo, você vê muito uma diferenciação na qualidade, na estrutura, ou você sente que para o nível de ser grande, não, são até parecidos? Esses são do game, né? Games é outra realidade. Mas o Odapalooza, por exemplo. Isso. Hoje eu sou o Head Media do TCB, né? Aham. E aí a gente faz todas as seletivas. O que acontece, eu acho que em relação à estrutura, no geral, acho que é investimento. Investimento, eu falo que não que as empresas não queiram investir. Eu acho que entra um pouco da parte social aí, sabe? Porque você pegar uma empresa nos Estados Unidos, pô, o mercado americano, a economia, não se compara à nossa, né? Então, acho que isso influencia muito, né? Então, você vê hoje em dia, no próprio TCB e nos campeonatos, muitas empresas já entraram no mercado e já saíram, tem empresas novas entrando. Então, acho que, de modo geral, para rodar um campeonato bom, é grana. Infelizmente, ou felizmente, é grana. Porque você consegue investir mais em estrutura, em pessoas, em equipe, em premiação, sabe? Então, acho que de diferente, eu acho que em relação a isso, grana, investidor, grandes marcas mesmo assim. Mas, de modo geral, a engrenagem em pessoas, eu acho que não deixa a desejar, não. Perfeito. Porque o próprio Odapalooza, se você pegar nos bastidores de equipe, voluntários e tal, são pessoas comuns fazendo eventos grandes, significantes, assim, sabe? O próprio Games, por exemplo. Voluntários do mundo inteiro, mas as engrenagens rodam bem. Voluntário, staff, mídia, pessoal de score. No Brasil tem isso também. A semifinal no Brasil, né? Tenta Sim. seguir esse padrão que é feito lá fora, assim. Nós conhecemos um casal de pessoas que vão pro Copa Sur como árbitros, né? Como judges, e eles falam eu pergunto para eles da organização do evento, né? Cara, eles falam que é surreal, assim. A conexão, a sincronia que é cobrada dos judges, por exemplo, falando deles. Mas quem organiza são os americanos, né? Ou Então não? eles passam um brief, é briefado pelos americanos. Ah, tá. É de, por exemplo, deixar a arena limpa, sem muita gente. Até a postura dos judges também. Mas eles mandam alguém de lá pra cá pra organizar Sempre a vem, parada? sempre vem. Uma dessas que eu conheci o cara da mídia. O que aconteceu nesse processo todo de fazer o Odapalooza Games, eu não tinha alguém que eu relacionava diretamente. Tinha um e-mail, tinha equipe, tinha a galera que fica ali na sala de mídia e tal. Só que não tem, tipo, cabeça, né? A busca era essa. E, na verdade, que eu sempre... Aquele bate-papo que eu queria ter só pra apresentar, conversar um pouco, em 2020, assim, antes da pandemia, que aí uma noite, assim, no primeiro dia de BCC, CrossFit no Instagram, CrossFit Games tá digitando, sabe, no direct. Falei, ai, meu coração, meu Deus. Aí o cara queria falar, você tá no Brasil, vamos conversar amanhã e tal. Você já gela, né? O que eu fiz de errado? Mas eu já sabia que era coisa boa, porque no dia, acho que era o dia da mulher, assim. O cara já tinha fez um carrossel de fotos minhas, assim, com atletas, Massa. mulheres, assim, já tinha feito umas 10 fotos, assim, sabe?
Bacana. E aí de noite fala, vamos conversar amanhã e tal. Basicamente é um bate-papo interessante, mas eu sempre quis perguntar assim, se tinha um padrão de fotos do games, assim. Pô, a CrossFit tem um padrão de fotos que precisa seguir. Porque no começo, até o games aprovar, eu sempre ficava pensando, pô, e se eu mudar a minha edição, né? Deixar um pouco mais, né? Padrão games ali, mais comercial, assim. Será que os caras vão me chamar, né? E aí, depois que aconteceu tudo, e eu conheci algumas pessoas que tinham esse approach com a mídia do games. Eu falei, mas eu não vou pedir pra me colocar lá no games assim, sabe? Aquele QI. Eu falei, não, vou aqui Lutar, né? lutar, Trabalhar. a hora que rolar. Fiz a inscrição e fui pra vida também. Aí numa seletiva do TCB em Tubarão, em Santa Catarina, um dia de noite assim, falei, deixa eu atualizar os e-mails aqui. Aí tinha lá, parabéns, você foi selecionado para fazer parte do CrossFit Media. Show de bola. Aí, desculpa, tu pensa em ir pro Games esse ano também? Já tá confirmado que tu vai? Já, então, todo ano eles meio que me chamam, né? Na pandemia eu não consegui ir porque tinha a conexão dos 15 dias e eles mandaram muito em cima, sabe? Foi até no lançamento da Nike. E aí, esse ano, se Deus quiser, tô lá de novo e faço TCB e já embarco. Uma dúvida que eu tenho, Mel, que a gente conversa com alguns fotógrafos, né? E eu não sei se era sobre isso que tu estava conversando com o Rafa, eu escutei assim. Mas é uma dificuldade, né, para a galera daqui mesmo trabalhar com CrossFit, né? Porque eu escuto muito, né? A galera do CrossFit é muito amarrada, ninguém quer pagar e tal. Só que você trabalha numa outra vertente, você trabalha com o campeonato, com as grandes marcas. Você não trabalha com pessoa física, basicamente. Então, a grande dificuldade da galera hoje, que me relata, é justamente essa, né? Você que trabalha com mídia esportiva tem essa dificuldade porque a galera não quer aportar o dinheirinho que faz o fotógrafo sobreviver, né? Além dessa, tem essa dificuldade para o fotógrafo que está começando ou que já existe, né? Não sei se você também tem essa dificuldade ainda hoje, né? Ou se tem alguma outra dificuldade para o fotógrafo que trabalha com esporte. Tem isso também. Acho que o que me ajudou também ter essa diferenciação do olhar do mercado foi, acho que o background da empresa que eu trabalhava, né, consultora. Porque como eu trabalhava na de custo, planejamento, eu percebia isso, assim, com o tempo que eu imaginava, pô, se eu vou depender da venda da pessoa física no campeonato, semana que vem ela não vai competir de novo, né? Então essa busca toda semana, todo campeonato, eu ter que meio que depender disso diretamente para ter ali a sua renda, é difícil. E aí muda também de estado para estado, de região do país, né? Então, assim, o ticket às vezes cobra no São Paulo, não consigo cobrar aqui no Nordeste ou no Sul, enfim. E aí eu comecei aí na verdade você vai se moldando ao mercado e deixando os clientes, as empresas perceber que você tem esse tipo de serviço, né? Hoje em dia, tanto eu até vendo TCB, eu vou vender alguns pacotes de fotos, mas eu não consigo pegar muito porque eu tenho essa função com o evento, né? Com o TCB institucional, né? Então, e aí você vai meio que pegando experiências, né, em eventos grandes, assim, porque aí quando eu chego num campeonato menor e tal, eu entro com a parte institucional, o que ele precisa em relação a patrocinador, em relação à ativação de marca. A gente faz até o Media Day, que é a sexta-feira, né? Que a galera vai retirar o kit, faz aquela foto padrão games, assim, sabe? Massa, É legal. um case que você monta de acordo com o que o campeonato quer, né? Então, acho que foi a sacada de você chegar antes num evento e falar, ó, eu tenho esse tipo de serviço também, né? Entendi. Porque é isso. Tem muitos amigos meus, fotógrafos, que também não querem, assim. Que eu acho uma responsabilidade muito, muito grande fechar com a marca ou com o evento. Eu, pra mim, prefiro fazer o meu pacote de fotos e... Porque no Brasil, gira grana, assim. Mas é isso, você tem que ter uma venda muito, muito alta para ter esse retorno em relação à logística, né? Mas tem fotógrafos hoje que sobrevivem bem, assim, com pacote de fotos para pessoa física. É questão de escolha. Tem alguma outra dificuldade assim, além dessa, que tu enxerga para o fotógrafo hoje em dia que trabalha com esporte? Eu acho assim, não ficar só no CrossFit, digo assim, dependendo do campeonato. Porque vai ter um campeonato final de semana. Durante a semana, você pode ter um box que você produza o conteúdo por box, né? Ou para as marcas que as pessoas estão usando as roupas. Tem muita marca que não é marca tão grande, mas marca que são nicho ali da cidade, Perfeito. né? Da região. Perfeito. Então, se você conseguir atingir isso, acho que já é suficiente, assim, sabe? Eu acho que o fotógrafo se vê mais do que
a fotografia, mas você vê como um trabalho de mídia, né? Que eu acho que a fotografia ela envolve o clique, né? Envolve. Mas a mídia ela envolve tudo aquilo que tem dentro dela a fotografia. Né? Eu acho que nesse sentido que a gente está conversando aqui agora, realmente o fotógrafo ele se entender como um agente de mídia e não necessariamente como só o cara que vai lá tirar foto e Se você quer fazer uma carreira, assim, né, no CrossFit mesmo, ou no fitness, a fotografia, o que você entrega, obviamente, tem uma parcela boa, mas é uma porcentagem muito baixa. Você tem que entender da estratégia, a questão de administrativo, a questão network também. Tudo envolve. Onde que você está, eu digo, em questão de eventos, suas conexões, tudo envolve. O que muda para mim também, que eu acho que faz diferença, acho que no mundo em geral, a informação. Quem sabe a informação primeiro, sabe? Quem são os primeiros que vai ter um evento em tal lugar, os projetos? Você é o cara que está na mesa, que está ali fechando, montando as ideias? Ou você vai ser o cara que vai ter o post lá, mídia oficial, mande um e-mail, sabe? Vai ser a ponta da curva, entendeu? Entendi. Aí eu sempre meio que foquei nisso. Eu quero ser o cara que senta na mesa, estamos pensando em fazer um campeonato assim, ó, vai ser assim, assim, assado. Eu quero ser o cara que está na reunião, entendeu? Perfeito. Porque aí você consegue lidar e tomar decisões e meio que você já está praticamente dentro do evento, né? E aí tu falou pra gente que vai estar iniciando, iniciou já, né? A tua empresa de mídia. Agência. Isso é agência de mídia, né? Perfeito. Quando foi que deu esse start, assim, que, tipo, Mel que cansou de ser pessoa física e sentiu a necessidade de ser pessoa jurídica? Eu acho que a demanda também. O que acontece, assim, muita gente me procura para fazer campeonato, ensaios, e aí eu não consigo abraçar tudo, né? Então, assim, tem muitos campeonatos que é no mesmo dia, então eu falo, ó, vou fazer tal campeonato. Falo, me avisa antes, porque é questão de data, né? Então, por essa demanda, eu não consigo. E eu já trabalhava meio com alguns amigos freelancer nesse sentido, assim, né? Como se fosse uma agência mesmo, em vários braços. Um é motion, outro é social media, outro faz transmissão, um faz edição, a edição mais crua ali, né? Então eu já estava desenhando isso e eu acho que você se apresentar para o mercado como uma empresa faz diferença, sabe? Até para fechar negócio, para tem tudo. mais peso, né? Tem mais peso. Porque senão você fica muito, é o menino que faz fotos bonitas e tal. Você vê como um freelancer bom, mas o cara sempre vai te pagar naquele nicho do que ele te enxerga como pessoa física, né? A agência não, ele já subentende, tem uma equipe, tem um CNPJ, né, emite nota fiscal, enfim. Eu já faço isso, mas é o cara das fotos bonitas do vídeo do Instagram. Eu sempre visto assim. E eu quero também focar um pouco no fitness no geral, fora do CrossFit. Já faço também, mas quando as pessoas entram no meu feed, te indiquei para um trabalho. Aí eu tenho que ficar explicando que eu não faço só pro CrossFit, né? Faço também para outras coisas. Eu abri teu perfil, só tinha foto do CrossFit mesmo. A grande maioria. Eu fiz, o ano passado eu cobri a Reebok, a academia em São Paulo, né? As duas academias, então assim, é um puta case que eu não podia postar no meu Instagram, por exemplo. Podia, mas assim, a galera não ia entender muito, sabe? Mas Eu falei, não, tu acha que ia ter conflito com a Nobu do Games ou Não. Eu acho que para as pessoas entenderem que é o trabalho da agência, né? E até para o Mel que sair um pouco de cena, sabe? Porque aí acho que gera um pouco mais neutralidade. Porque alguns trabalhos as pessoas, não, se você não vir fazer a edição, não quero, sabe? Não, mas vou te mandar um menino, o videomaker, o menino fez vários trabalhos bons e tal. A galera, não, mas eu prefiro, tem que ser você. Então, para não ficar amarrado, é ruim. Isso, né? Eu não enxergo total. como bom. Porque, querendo ou não, obviamente, se você for trabalhar só por likes, acho que não vale muito a pena, né? Assim, nesse sentido financeiramente falando. Então, acho que o sucesso e ter uma abrangência maior em relação a você meio que dominar o mercado quanto mais trabalhos, você ter sua hora trabalhada multiplicada, né? Se eu ter que depender das minhas 8 horas trabalhadas, ir lá fazer um job e receber, enfim, eu acho isso muito limitado a longo prazo, né? Em relação a dinheiro, sabe? Aí, por exemplo, eu estou aqui hoje, mas tem um menino cobrindo outro evento, fazendo outro trabalho, sem que o cliente perceba que, essa foto é do Mel, que essa não é. Então, no dia que eu conseguir meio que desvincular disso, ficar neutro, acho que aí achei o ponto de partida. Pra ganhar dinheiro, né? Correto. E como empresário, quando tu olha, por exemplo, para o Brasil, né, pela tua experiência, o que tu acha que falta para ter mais Melks no mercado? Porque você, como você falou, dominei. Eu acho que falta essa parte estratégica, essa Aham. parte de estratégia. Porque eu converso com os amigos, assim, fotógrafos. O que acontece, nós fotógrafos, a gente é meio que concorrentes juntos, assim, né? Você vai fazer um campeonato,
um fisioterapeuta, ele não está atendendo com outro fisioterapeuta concorrente na mesma clínica, na mesma sala. Os fotógrafos meio que são concorrentes no mesmo campeonato, enfim. Eu acho que falta esse olhar mais estratégico, assim, mais administrativo. Estratégia, acho que é a palavra, porque envolve tudo. Aham. Porque aí eu falo com os meninos... O que acontece, os fotógrafos, né? Os que eu conheço, amigos, um pouco essa zona de conforto. O que acontece? Vai ter um campeonato em tal lugar. Eles chegam na sexta-feira à noite, de tarde, faz check-in no hotel, dorme, sábado de manhã tá lá, tira foto, entrega, vende para as pessoas, domingo à noite vai embora, obrigado, tchau. E segue pro próximo, segue pro próximo, segue pro próximo. Eu sempre tive essa curiosidade de chegar antes, de conversar com o dono, essa conexão maior. Mesmo rendendo muita grana ou menos grana, mas acho que essa conexão ser humano mesmo, eu sempre tive, sabe? E eu acho que isso faz diferença. Porque você aprende, você entende os erros que deu no campeonato. Porque assim, eu não gosto... A minha experiência não seja para somar só em campeonato que deu certo, né? Se você for só em campeonatos que deu certo, alguma coisa está errada, né? Então eu gosto também de pegar experiências de campeonatos que não deram certo, por exemplo, marcas, os erros, né? Porque você só aprende... Quanto mais a pessoa errar, mais eu vou ser amigo dela. Porque aí eu quero entender quais são os pontos a melhorar. Perfeito. Eu acho que é muito diferencial isso mesmo, Melksil, porque eu narro alguns campeonatos, né? E, obviamente, frequento alguns outros, porque a gente é treinador. E a gente eu vejo muito, não sei se o Felipe tem essa percepção também, é muito fotógrafo que, tipo, entra aqui e tá andando assim, ó. Aí tira uma foto, aí tira outra. E cara feia, sabe? Tipo, não se comunica. E você é extremamente comunicativo, você fala com todo mundo, você, tipo... Depende. Calma. Você pelo menos é educado para falar com as pessoas, né? Então, conversa, tem essa preocupação em conversar para entender como é que vai ser o campeonato e tudo mais. E eu acho isso bem diferencial. Eu acho muito bacana você ter falado isso, porque eu acho que é também da sua experiência de vida, né? Do que você passou na África até chegar nesse ponto de hoje, né? Agora diga aí por que depende. Não, depende porque, assim, quando fala valendo, se fecha numa caixinha, assim, de não olhar, observar em volta, né? Tem vários amigos, te vi no campeonato, te deu oi, você nem me falou comigo. Só que você tá tão concentrado ali no processo, que aí, igual eu te falei, depende da cara fechada, porque às vezes você tá focado, né? Você tá imaginando a cena na cabeça. Não, mas Você fica olhando porque é muita informação. Obviamente, eu entendi o que você quis dizer, né? Entendeu? O O cara tá lá com uma cara de cu da porra o tempo todo, tá ligado? Tipo, não tá nem rolando prova, tá só assim, andando com a porra da câmera pendurada e... Tipo, cara, eu tô cansado de estar aqui no sol, tá eu ligado? acho que falta isso, assim, alguns já fazem também, alguns são comunicativos, mas falta esse olhar estratégico de você somar junto com o campeonato, sabe? Porque não só muda o endereço. O que acontece? Vários campeonatos chegam pra mim e falam, Melk, temos uma ideia. Fomos no BCC, fomos no TCB, os principais campeonatos. A gente pegou todos os erros, analisamos aqui, e vamos fazer o nosso. Eu falei, tá bom, vamos conversar domingo à noite, então. E aí você vê que entre planejar e executar, existe uma ponte gigante. gigante. E não adianta inventar roda, porque aí chega domingo à noite, o cara fala, você tem razão. Os mesmos erros. Não adianta ser no games que você vai pegar os erros do games e vai fazer o seu campeonato perfeito. O que acontece? Ser humano. Que o ser humano é muito flexível, imprevisível. Então, você pode ter dinheiro, mas a sua engrenagem é o ser humano. Resumindo, em relação a judge, staff... Você começa com 100 staff no sábado, do domingo você tem 20. Sábado à noite, eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu amanhã, não vou conseguir. É assim, é assim. Como que você faz um campeonato no domingo com 20 judges, 10 staff, sabe? Já peguei campeonato que tinha, tipo, e a maioria era mulheres, tipo, sei lá, tinha umas 5 meninas. Imagina, 5 meninas erguendo peso, montando barra, anilha, sabe? Então, acredito assim, dá para fazer um campeonato bom, só que tem que é o ser humano, né? Então, eu acho que o campeonato, seja equipe, mídia, staff, se você conseguir, tipo, gerenciar as pessoas mesmo que entendam, comprem a sua ideia, aí você achou o caminho das pedras, assim, para fazer sucesso. Excelente. Felipe chamou a atenção para sobre você com relação ao vídeo que tu fez, né? E aí eu acho que isso é uma dúvida minha, porque eu tenho um amigo que ele é filmmaker, né? E ele faz alguns vídeos muito bons meus, né? E de outras pessoas também. Divulga ele. Rogério filmmaker, meu irmão. O Roger é top. Esse Roger Incrível se o trabalho garante. dele. Incrível. Só
Só que tirando foto, eu acho que ele não se sente tão confortável. Tipo assim, tirando foto ele é bom. Fazendo vídeo ele é excelente. Excelente. Tá ligado? Então, Melk, ele é excelente, ele se sente excelente nos dois ou tu se sente mais confortável em uma área ou outra? Eu acho que todo fotógrafo, o cara que é da criatividade, assim, ele vai ter essa ponta de. Eu sempre tive essa sensação, sabe, a síndrome do impostor, assim. Aham. E eu sempre tive, assim, será eu sou uma fraude, eu não sou bom o suficiente. E em relação à foto, no começo, eu preciso postar foto ótima, porque hoje ainda tenho isso também, porque pô, a galera já me conhece como Mel, que eu não posso tirar foto feia. Hoje é mais tranquilo também, mas antigamente eu tinha mais isso, que eu não era bom o suficiente, que era uma fraude, eu tinha isso, assim. Então eu acho que, sabe o storytelling, né? Sim. Aham. Que é de como você vai contar histórias. Então, assim, se ele é o videomaker, no meu caso, eu comecei fazendo a foto. E aí eu sempre imaginava a foto, uma vibe tipo aqueles banners de filme, sabe? Filme antigo de VHS. Aham. Aquelas capas mais dramáticas, a textura das cores, assim. Sempre imaginava isso. E até em relação à composição, né? Como eu sabia, dominava Photoshop e tal, eu não sabia como chegar nesse processo final, de fazer essas fotos mais dramáticas, um pouco do granulado, assim, mas que não é granulado, sabe? A textura mesmo. E aí, com o tempo, quando eu cheguei nisso, e aí eu fui meio que migrando pro vídeo, né? Então, o que eu fiz? Só mudei o olhar, na verdade, você aperta o REC para gravar. Então, se a composição do que eu quero entregar na foto é de tal jeito, no vídeo é quase a mesma coisa, só que é em formato de vídeo, né? A questão do vídeo, na foto você congela o movimento ali, a pessoa tá morrendo no chão, um movimento nas fotos mais expressiva. No vídeo, você pode até fazer isso, sei lá, uma câmera lenta, só que no vídeo você tem uma história para montar, né? Igual no Nordeste lá. Eu já sabia que o cara tava no chão, que o vídeo inicial seria esse, porque eu queria prender a atenção da galera em, sei lá, uns 5 segundos, 3 segundos. O vídeo dele no chão, e depois o vídeo dele, tipo, esperando o amigo fazer o movimento para ele entrar na arena, né? A expressão mais forte, assim. Acho que o vídeo é o storytelling. Como você montar essa historinha. É difícil, mas aí quanto mais tempo, quanto mais prática, mais essas histórias vão ficando montadas na sua... As transições, tudo bonitinho, né? É. Perfeito. Eu acho também uma questão do fotógrafo que a gente tava falando aqui, e aí até não parando só no fotógrafo, acho que qualquer área tem isso. Acho também é muito comum a gente mora cansado da área, né? O que tu falou assim, do cara ficar de cara feia do começo ao fim. Pra mim, o que me repete isso aí é só o cara literalmente, mano, eu já não aguento mais estar aqui. Porque, pensando na minha visão que aí eu tenho, ao que eu olho de campeonato de crossfit com relação ao fotógrafo em si, é que sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo movimento, sempre a mesma... Então, se o cara se limita só ao clique, só a fotografia, só a vender o pacote, se o cara não tiver um tesão muito grande naquilo, uma hora o cara enjoa. Né? Uma hora o cara fala, pô, mais um HSPU, Tanto mais um que back squat. vários fotógrafos já passaram, já voltaram, já saíram, dá uma renovada. Mas é o que você falou, se o cara ou vier só pelo dinheiro, ele vai embora pelo dinheiro. E acontece, né? Porque assim, tem fotógrafo que tá ali pela venda. Se eu quero vender, que eu só quero vender. É uma escolha, não tá errado. Né? Aham. Mas se você parar pra pensar, tipo, eu quero meio que deixar um legado, as pessoas lembrar da minha fotografia daqui a uns anos, enfim. Eu acho interessante isso, né? E ninguém vai estar motivado o tempo todo, né? Vida real é outros 500, assim. É, uma coisa que eu acho muito legal, desculpa te cortar, Júlio, da fotografia, é que desde que eu comecei a ser aspirante a uma foto aqui e outra ali, eu acho muito legal a reação das pessoas com a foto, né? Tipo assim, tira uma foto de uma pessoa que você achou legal e a pessoa também achou legal, fala, caramba, que massa! E aí você, por um breve momento, você eterniza aquilo naquela pessoa, né? E eu acho esse sentimento muito bacana. Eu fiz um mini book para uma aluna minha. Ela disse: Não, eu vou imprimir isso aqui tudinho, colar na parede do quarto. Muda. Então, assim, ela ficou mega feliz. Tá ligado? Esse sentimento eu acho muito bacana a fotografia. Você vê aquilo e fala assim. Até, por exemplo, eu tenho um aluno que ele tá um pouco acima do peso, né? E aí, por exemplo, ele tem uma dificuldade em se ver de uma forma bonita, né? E aí, numa das aulas, tirei uma foto dele. E ele, caramba, essa foto ficou muito massa, velho. Me adorei essa foto. Aí ele postou e tal. Eu falei, pô, pegar um cara desse que não se gosta nesse sentido, né? E, pô, eu fiquei bonito nessa foto. Eu fiquei Imagina massa. pra pessoa, pra ele, né? Exato. Então, esse foi o gatilho pra mim pra me admirar mais na fotografia. Porque, pô, se eu causo esse tipo de reação na pessoa, né? A gente trabalha com gente, né, mano? Total. Então, acho isso muito incrível na fotografia. Isso da mentoria. Olha,
Isso aí vai vender um bocado de mentoria. Vai ter viu, cupom velho? Training Tem cupom Training Tem Cash? cupom? Tem? Tem cupom. A gente Não. criou um cupom Vou criar agora um aqui. cupom, vai subir, vai subir. Ó, a gente conversou no último episódio com o Thiago, que é um médico psiquiatra, e ele falou um negócio interessante que foi a pandemia, né? Ela acelerou diversos processos que já estavam assim latentes na sociedade, né? Essa velocidade que as coisas acontecem, pela velocidade das informações, da tecnologia, enfim, né? E com a pandemia, obviamente, veio essa... Eu vi muito claramente isso, né? A gente via a rede social de uma forma, depois da pandemia as coisas ficaram muito aceleradas, aí veio o TikTok também junto, aí acelerou ainda mais, né? E o quanto isso impactou no teu processo criativo para a criação de conteúdo? Porque, assim, como tu falou agorinha, eu tive que fazer um vídeo para chamar a atenção da galera nos 5 segundos iniciais. Porra, velho, tu tem que pensar em todo um verdade. storytelling que seria incrível para um vídeo de 1 minuto que tu tem que compilar em 15 segundos. Isso é foda, acho que é o grande desafio hoje. E acaba que o que o Thiago falou foi... hoje tem muita gente com ansiedade que não consegue mais assistir uma série inteira porque não consegue ficar. Tipo, é tudo assim, ó, passei. Então, é muito difícil isso, né? Então, quanto isso impactou no teu trabalho? Não, e falando do TikTok, essas ferramentas, você sabe que o TikTok ele sabe quantos segundos você para no vídeo e vai pro próximo, né? Eles me dão uma mensurada nisso, porque você for no pesquisar lá, dá só os vídeos mais ou menos que você tá assistindo, né? Se for vídeo de comida, ele tem todas essas métricas. Na questão disso, acho que é muito importante falar, porque o que acontece? Quando você trabalha com a criatividade, o seu cérebro não funciona como se fosse uma máquina, né? Então, assim, até a questão da pós-produção, na entrega. Então, eu percebi isso, até hoje também eu dou uma freada em relação... Não tem como fugir, mas dá para você controlar em alguns aspectos da criatividade e da entrega, por exemplo. Não dá para você ser um robô para fazer um material, não é tipo cana de açúcar que você faz entrega, faz entrega. Porque tem um tempo para esse ócio criativo, sabe? Várias vezes, tipo, eu fico pensando aí eu dou umas pausas para respirar psicologicamente, para quando você voltar, você volta muito mais pronto assim para entregar. É uma dificuldade, assim, e eu acho que pra gente tem um preciosismo, que você quer entregar uma coisa boa, mas o seu tempo cronológico da vida real não é o tempo que às vezes o comercial pede, né? É uma eterna briga, né? Então eu acho uma dificuldade para todo mundo, todos os fotógrafos, assim, as pessoas que trabalham na produção de conteúdo mesmo, e se você pegar fora do esporte também, disso, esse time da vida real, que hoje em dia é muito mais rápido, os vídeos são muito mais curtos, é uma eterna briga, assim. Mas eu tento controlar ao máximo, assim, fazer as coisas mais tranquilos, sem sentir muita pressão do mercado, sabe? E cliente que quer, tipo, pra ontem, amigo, tem um próximo aí pra você contratar. Receba esse vapo. Mas outra dúvida com relação também à pandemia, né? Porque, obviamente, com a pandemia não tinha PN para fazer. Como é que tu conseguiu se adaptar a isso? Eu dei graças a Deus. Porque assim, não pela pandemia, óbvio, mas é porque eu tava num volume de trabalho muito grande. Aí o que aconteceu em 2020? Eu fui pra Miami, eu sempre ia pro Lollapalooza e aí eu falei com os amigos meus, vamos subir antes, né? Porque em janeiro, aí na semana do Lollapalooza, o box do Noah fica lotado, porque as pessoas querem treinar com ele. E aí eu subi, acho que no final de dezembro. E aí eu fiquei em Miami uns 3, 4 meses, assim. Então aí fiz o Lollapalooza, fiz até BCC, tive que voltar pra fazer BCC. Então tava com um volume muito grande. Então, nesse processo da pandemia que teve essa reclusão, foi o tempo que eu tirei pra meio que terminar ficou tudo nos que eu Estados tinha. Unidos. Deu uma estafa do trabalho grande. Não, eu tava felizão, porque a hora eu tava na crescente, tava games, conversando com as pessoas lá fora, as marcas, assim. E aí eu fiquei 3 meses, não sei se você lembra, a época que o Lucas da Rosa ficou lá em Miami, Luísa Dias, a gente ficou um tempinho lá. Ah, foi? E aí treinava com o Noah, que ele tava preparando pro Lollapalooza, sabe? Da Ia Rosa? na casa... O Lucas da Rosa. E a gente ia na casa do Noah, tipo, fazia piscina de gelo, sabe? Fazia sauna, piscina de gelo. Muito tranquilo, assim, essa rotina de treino e todo mundo junto, assim. E aí cheguei no Brasil, fiz BCC, fiz o BCC, fiz um workshop meu de fotografia, e aí eu tinha muito material. Então, assim, em 2020, até a metade do ano foi mais para terminar esses materiais, editar com calma, sabe? Bem tranquilo, assim. Então a pandemia foi bom para mim em relação ao processo criativo, não. Mas aí com relação ao trabalho, tu conseguiu segurar na boa, porque pra gente aqui foi um caos, velho, que a gente não conseguiu Não trabalhar. foi, primeiro era tranquilo. E com as marcas que eu tinha, eu faço publicitário, eu faço a parte de gestão de marca, né, de brand, social media, estratégia.
E aí o que acontece é que as marcas na pandemia tiveram que meio que se reinventar em relação a isso, né? De como você entregar o produto e fortalecer a marca num período que a galera não estava consumindo, né? Tipo, presencialmente, né? Não, trabalhei bem até, assim. Massa. Acho excelente, graças a Deus. Então. Amém, né? Fui pra Floripa também. Nunca tinha ido, assim, morar em Floripa. Fiquei em Floripa morando lá. Mas tem apartamento lá. também? Eu ia falar agora. Comprou um apartamento, né? Caralho, mano, isso aqui, ó, eu vou botar lá na descrição do episódio. O fotógrafo com mais Corretor de apartamentos no total. Brasil, Aprenda a ter um imóvel em cada lugar do Brasil. tirando fotos. Exatamente. Perfeito. Ó, cara, eu perdi até a linha de raciocínio aqui. Quais são as pretensões para Melk agora, para esse ano, para o futuro? Eu acho que fortalecer a agência, né? Então, assim, conseguir mais braços, assim, mais pessoas, montar um time bom, assim, para pegar mais campeonatos, marcas, né? Dentro do mercado do CrossFit. Tem umas pessoas, algumas empresas de equipamentos, por exemplo, de CrossFit, acham que o mercado deu uma saturada, né? No CrossFit. Eu acho que alguns serviços, acho que sim, concordo, porque a gente não vê box abrindo, né? Igual tinha antigamente. Parou, realmente. Então deu uma diminuída. Mas eu acho que tem serviço de roupa, né? Suplemento eu acho que não tanto. Que sempre vai continuar esse consumo dessa nova geração que está vindo, assim, sabe? Eu fiz Gramado agora, umas semanas passadas, antes de vir para cá. Cara, tem uma galera que começou a treinar CrossFit, tipo, esse ano passado, sabe? E galera que consome produto, serviço, que uma seita tiver... impressionante. A gente tem uma geração nova agora, na verdade. Não, total. Né? E essa sede de economicamente de gastar, a galera vem com tudo. Então, quem tiver no mercado com produto ou serviço que seja, vai surfar uma onda boa, assim, sério. Sem- Realmente, tu falou um negócio interessante, eu tava percebendo. Eu nunca mais ouvi box abrindo. Realmente, é só box fechando, na realidade. Eu conheço todos os donos das empresas, assim. Aí, Grade, Spotify e tal, Puj, e eles falam, né? Não tem mais box abrindo. E o que eles faziam antes? Montavam um equipamento ótimo, assim, levavam para o campeonato. E aí, no campeonato, vendia anilha, barra, ou tinha a visibilidade da marca. Então, hoje em dia, como não tem essa venda tão expressiva, a empresa tem que voltar com o equipamento, bota no caminhão e volta para o estoque. É um gasto, né? É um gasto de desgaste do equipamento. Fora que também, vira usado, né? Não vira novo. Isso. E aí as empresas vão se reformulando, ou indo montando seu estúdio, academia, ou indo para o mercado fitness, mas não com volume maior. Mas a empresa de roupa, acho que é uma crescente boa, assim. E aí eu, como agência, eu quero estar nisso, fortalecer a agência para os campeonatos, institucional, criar novos produtos para o mercado fitness. E aí, enfim. Porque aí, por mais que eu não pegue as pessoas físicas, isso o campeonato já faz, né? Que campeonato hoje em dia acho que é o novo box. A pessoa não vai abrir um box? Vamos montar um campeonato? Cara, Tem um em cada pior que esquina, mesmo. né? Porque Pior que é assim, mesmo. eu acho que a galera pergunta, vai ter produto bons, campeonatos bons e campeonatos que não são tão bons. Os que não são tão bons, às vezes vai rolar uma vez só, né? Vai acontecer uma vez, infelizmente. Mas para o mercado eu acho sempre interessante que tenha mais campeonatos, que tenha produtos, que tenham... Acho que o mercado e o tempo vai filtrar quem é bom e quem vai continuar tendo essa consistência, né? Não só campeonato, pessoas, influencer. Vai vir uma galera que explode, depois dá uma sumida, né? Perfeito. É normal. A gente perguntou para a Faiga, né, quando ela veio aqui, né, e até para Pedro e Aninha também, né, que eles são dois PCDs, são pessoas com deficiência, e eles veem a dificuldade dos campeonatos com relação a essas pessoas que não têm essa acessibilidade, não dá essa oportunidade, né? Até o Games mudou um pouquinho, né, recentemente, incluiu mais categorias. Hoje, o que é que tu diria assim, para um organizador de campeonato para deixar o trabalho do fotógrafo mais confortável ou melhor, né? O que é que um campeonato precisa para, tipo assim, o fotógrafo dizer assim, meu irmão, esse campeonato foi muito bom para mim? Eu acho que quanto mais opção você tiver, né, de categoria, de inclusão, assim, eu acho que é bom. Porque o que acontece? O case final do campeonato, né? Então, assim, por mais que você vai fazer uma foto boa, enfim, mas, por exemplo, no meu caso, eu sempre tenho que fazer um fechamento do campeonato, né? Pegar depoimento das pessoas, do público, patrocinadores. Então, o que esse nicho, essas pessoas estão falando no seu campeonato como experiência, né? Então, assim, quanto mais opção de provas interessantes, né? Diversificar aí, tem hoje em dia você vê N opções de provas, shuttle run, prova de corrida, natação. Então, quanto mais você diversificar esse campeonato para a gente é interessante, porque aí fica... Além de material ser interessante, sai da bolha das mesmas coisas, só de prova de peso, prova de ginástica, assim. Então,
provas diferentes, assim, aí voltar até o CrossFit raiz, né? Da época que era lá lá em Santa rancho, Cruz. né? Levantar pneu, né? É uma coisa diferente, porque aí quanto mais diferente, melhor, assim. E com relação à estrutura de campeonato, para vocês é ok ou tem alguma coisa que precisa melhorar? Um campeonato claro, assim, luz, a gente gosta de luz. Tudo que for bem iluminado é ótimo. É porque, às vezes, eu não julgo, mas tem campeonato que o dono conhece o prefeito da cidade, aí é o campeonato daquele ginásio mais antigo da cidade, sabe? Aham. Que as instalações ali é bem mais, né? Aquelas luzes amarelas. Então, pra gente dar Ou senão vem um refletor só de um lado, assim, pá, pesado. E aí, voltando ao assunto inicial, é isso. Às vezes as pessoas criam expectativa. Nossa, eu vou fechar uma foto com o Melk. Só que aí o campeonato, o ginásio é bem, né, mais escuro. Aham. Então, tem esse contraponto, Aí assim. fica frustrado. Então, assim, eu falo pra vocês, ó, não cria expectativa. Seletiva. Calma, que tipo, alguns campeonatos já conheço, o ginásio, mas tem uns que eu não conheço. Então, não sei se vai ser um lugar bem iluminado pra ser um fotão estilo Melk. A gente chegando na hora, um campeonato escuro, ginásio escuro, uma luz em cima, assim. Aí faz o que dá, né? Faz o que dá, imagina. É, isso aí, perfeito. Cara, você imagina uma foto igual a da menina ali carregando peso, o ombro definindo Não, até. A galera vem, nossa, eu quero fotão, hein? Quero uma dessa aqui. Amiga. não Mas, vai por dar. exemplo, uma foto daquela, só tendo luz natural, já serviria pra tirar uma foto daquele... Eu prefiro fotos com sol. Se tiver sol, é bom. Assim. Por mais que a gente, aí tecnicamente falando, mentoria, Aham. a foto do Ele vai ver essa meio-dia. mentoria ainda aqui pro final do dia, ele vem essa mentoria. A gente vai fazer, pô. A foto no meio-dia, que a luz em cima da pessoa, dá umas sombras assim no rosto, sabe? Aham. Então é mais chato, assim. Mas passa. Sim. Uma dúvida pessoal agora. Quando tu pega, por exemplo, uma prova de noite, claramente tem iluminação, mas por ser refletor, alguma coisa assim, atrapalha muito a Não, foto em si? Não. não. Tendo refletor, tudo certinho, né? Tendo luz facilita. No campeonato agora esse final de semana tinha, né? Sim. Os refletores ali. Então, tranquilo. Então flui, né? Show. E aí tudo aí a técnica, que você vai fazer minha mentoria, Aham. é em relação a aí o setup na hora da configuração da câmera, né? Entendi. Porque mesmo que tenha luz fluorescente, aquela luz de tungstênio, sei lá, você faz o ajuste na câmera para ela subentender o tipo de ambiente que você tá, né? Perfeito. Que chama barões de branco. Tem lá fotos dia nublado, você configura a câmera para te dar um resultado maior. Obviamente, na pós-produção, na edição, você consegue também melhorar isso muito. Na assim. mentoria também fala sobre Na mentoria pós-produção. Ô, Júlio, capítulo não foi ele 2. que falou que não sabia fazer approach? Não, não foi verdade. ele. Não sou o cara de fazer approach, eu deixo a vida vir trazer o que vai. Tá vendendo né? e vendendo. Correto. Mas pra gente finalizar, Mel, que eu acho que você como um fotógrafo conceituado, filmmaker também conceituado, acho que você poderia dar dicas para quem está começando. Né, Tu viu quem foi? Não, eu ia falar agora. Tu viu quem foi que pediu, não foi? Aham. Você viu, né? Tá Não, bom. puxa. Tá. 3 dicas, tá? 3. 6 dicas. Por favor, para quem está assistindo, que está querendo ser um entusiasta da foto. Eu acredito, Boas, assim, hein? hoje em dia, ser original no que você acredita, no que você quer entregar, no seu tipo de conteúdo. E eu sempre falo assim, ó, não mostra suas fotos pros seus amigos, pedindo opinião, porque eles vão sempre achar bonito, assim. E amigo mente. Então, assim, não acredita nos seus amigos, sabe? Porque... Vou pegar só esse corte. Não acredito. Porque, amigo, eu tô começando aqui na fotografia, olha minha foto. Nossa, adorei. Mentira. Sabe? Pode ser ter gostado, mas não é. Depois passar uns anos, você vai olhar e falar, nossa, uma merda. Assina a mentoria e manda pra mim que eu digo a verdade, né? Isso, Eu isso aí. entendi. Porque é isso, seja sempre fiel ao que você acredita. Ter muito a referência também é prejudicial, assim, porque você meio que acaba, querendo ou não copiando, mas o seu subconsciente vai te levar para um caminho que você já tá meio que acostumado. Eu vi tal fotografia e tal. O que eu indico muito, tipo, assistir muito filmes, séries, quanto mais bagagem de visual você tiver, e na vida também, faz sentido da bagagem. Outra coisa, estrategicamente falando, mentoria 2, você não precisa estar em todos os lugares. No começo, eu queria estar em tudo, né? Nossa, todos os campeonatos, eu vou, de graça, estou indo. Isso é bom, porque você acaba meio que fazendo network. Só que, às vezes, se você fizer um material bom, a fotografia é boa, vai chegar até você. Ainda mais rede social, ainda mais no CrossFit, que é um nicho que as informações vão rápido, né? Então, assim, foca na sua assinatura, entrega um material legal, não precisa estar em todos os campeonatos, em todos os lugares. Eu não estou em todos. Parece que eu estou em todos, mas eu não estou em todos. Porque, de alguma forma, eu sou... porque se você ficar muito saturado, estrategicamente falando, é ruim também, sabe?
Então, assim, esteja em todos os lugares, mas não esteja em todos. Sempre fez sentido isso, né? Não, vou entender. Não, Porque é legal também ser um exclusivo. Porque na seletiva tem isso. É aquele negócio, apareça, mas cuidado pra também não parecer tanto que... Seletivo eu seguro os números de pacotes, ó. Porque aí a galera, o meu sonho é ter uma foto do Melk, entendeu? Justo. Isso é bom também, né? Mas aí quem paga é o próprio atleta mesmo, né? Tipo, Mel, nesse pacote né? No pacote também eu abro para algumas pessoas, assim, Entendi. fechar. E o terceiro... Pode falar. O terceiro é isso, seja criativo. Não foque, tipo, eu sou um fotógrafo, eu sou um videomaker. Tipo, não se rotula muito não, porque criatividade é ampla. É livre, né? Eu quero fechar com uma pergunta. Câmera pra quem tá iniciando, qual você recomenda? Vou comprar agora. Qual é essa câmera que você recomenda? Pega o celular. Canon R, coloca aí. R6. Canon R6? Coloca aí. Aí, Fudendo, fudeu. cara. Coloca aí. Vou botar aqui. Bota aí, Júlio. 50 mil reais isso aqui. A R6 ela é antes da R7? Eu sei que... É porque eu tô perguntando... Essa pergunta parece óbvia, mas eu sei que a R7 ela vem... É porque a R7 ela vem depois da R10, pô. Não, pô, a R7 ela vem depois da R10. O cara meteu aqui. Porra, Ei, tu tá botando um triplex na cabeça desse menino, que ele vai querer juntar dinheiro pra comprar essa porra dessa câmera de 15 mil conto. 15 mil? Eu acho que dá. Se passar lá direitinho, dá. Cadê? Não, a minha que eu tenho é 15 mil. Mas o que acontece? Você vai ficar uns 3 anos Eu vou tirar com foto ela. igual a sua. Você vai ficar uns 3 anos com ela, assim. Você não vai vender rápido, sabe? Exato. E equipamento, se você não utilizar muito, você fica um 3 tempão com anos? ela. 3 anos. Perfeito. Não, tem outra. Eu vou te passar depois na mentoria e te passo Juro, umas eu acho mais- que se a gente rachar ela e a gente vai usando cada um mês. É doido. Essas aqui já é o suficiente. É boa. Qual? Obrigado. Qual? Aqui estão os setups aqui, ó. Perfeito. Ah, perfeito. Você pega uma mirrorless. A mirrorless, ela não tem, não tem o espelho lá. Aham. Dado. Você tira a lente, já tem o sensor ali. Aham. As melhores, assim. Porque elas captam o que o olho capta ao Mais vivo, perto da assim. realidade, né? Mais perto da realidade. Tanto pra Perfeito. foto como pra vídeo, assim. Excelente. Não, show de bola. Tanto que a Canon agora fez mirrorless, né? Fez a Eles R7 e R10. É isso. Eu sempre fico com o pé atrás, porque eu sempre falo, se tá lançando agora, vai ter ajustes ainda. Então espera passar umas edições pra dar merda, e enfim. E aí quando lançar as outras mais pra frente, eu acho que aí fica melhor, assim. Que é o que a Sony já faz anos, assim, sabe? Entendi. Perfeito. Melk, cara, muito obrigado pela mentoria, pelas informações, por Foi tudo. massa. Eu que Excelente. agradeço, obrigado. Me siga nas redes sociais, aquela minha câmera. Divulga aí. Me siga nas redes sociais, pessoal. Minha Melquisedeck, @Melquisedeck. Soletra, por favor. MELKZ Deck de piscina, né? Perfeito. DECK. Show de bola. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, pelas que informações, por agradeço. tudo. Foi sensacional. Valeu mesmo. Sucesso pra vocês. Precisar da mentoria é só me chamar também. Vamos conversando. Cara, eu vou pegar um código. Toda vez que ele fala Não, mentoria. com no- certeza, no mentoria. episódio. 18 vezes. Galera, muito obrigado por mais um episódio. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima semana. Segue, compartilha, comenta, faz tudo lá, pessoal. Valeu! Valeu. Porra, foi top, velho.